Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço para aprofundarmos aqui o nosso autoconhecimento. E hoje estamos recebendo mais um convidado aqui que já é de casa, né? Já está aqui super presente nos estúdios Lean e na nossa trajetória do programa. É ele, Wagner Borges. Muito obrigado pela presença. Que legal tá aqui de novo com vocês dois. Gratidão. Né? Mais o Brunão que tá ali na produção. Sim. Então, eu já tô de casa aqui, né? Já vim. Então, vamos bater um papo aí como sempre. A gente vai falando de tantos temas, eles vão fluindo e a gente vai conversando. Exatamente, né? Vamos primeiro dar aquele chacoalhão e fazer aquela primeira pergunta e vamos ver para onde que o universo vai levar a gente, certo? A pergunta aqui é a seguinte para você, Wagner. Tem muita gente que fala que o grande contato de massa, né, dos extraterrestres, Sim, dos alienígenas, ele está chegando. Tem outros que falam que já chegou. Tem outros que falam que nunca vai chegar esse dia, né? A pergunta para você não é se vai chegar e quando, é: a humanidade está preparada de fato para esse contato? de forma alguma. A gente que gosta de estudar esses temas, por exemplo, nós três aqui, mais o Brunão, a gente fala assim: pô, queria que fosse agora, hoje, aqui de tarde. Nós estamos aqui na Vila Madalena, baixa aqui, vamos conversar. Vamos fazer um podcast com eles. O planeta tem 8 bilhões de pessoas e uma massa crítica energética média que revela o nível da humanidade como um todo. Então, muitos estudantes dessas áreas, quando falam desses temas, se esquecem da humanidade que está fora da abordagem desse tema, que está lutando para sobreviver, bilhões de pessoas, que não conceituam aquilo da mesma forma. Então, é importante a gente estar num momento que, na verdade, é igual a tantos outros. Muita guerra fomentando, olha essas crises políticas internacionais. A gente tem tanto problema acontecendo aqui, e o que a gente nota? O ser humano estranha o outro só porque a cor da pele é diferente, ou porque a doutrina X ou Y é diferente. Então, nós não fizemos contato nem com a gente mesmo. Imagina um contato com algum povo de fora. Eu estou considerando inicialmente presenças sadias, tá? Não vou entrar em outra coisa. Então, para ter esse contato, a gente teria que estar num nível de maturidade que esse contato já fosse bom entre nós mesmos. A humanidade não está pronta. Agora, eu gostaria que fosse hoje. Outra, eu não acho que os ETs vão vir, eu acho que sempre estiveram nos observando como seres humanos aqui se desenvolvendo na Terra há muito tempo, né? Nosso planeta, a humanidade, ela é jovem comparada com o infinito e a relatividade do tempo. Sempre nós somos muito jovens, nós somos novos no pedaço. Então, quando a humanidade se desenvolveu, outras consciências, outras populações estavam se desenvolvendo de forma diferente em outros lugares. O universo é infinito. Deve ter, eu estou especulando, milhares de raças semelhantes à nossa, humanas, espalhadas pelo universo. Pouquinho melhor, pouquinho pior, na mesma média, como deve existir povos muito mais avançados, né, do que nós, em algum nível. Então, não acredito que a gente se desenvolvendo e sendo novos no pedaço, que consciências mais antigas não saibam da nossa existência. Agora, a gente saber da existência deles é um contraponto interessante. Então, não acho que a maior parte da humanidade está preparada para isso. Eu, como alguém nessa área, queria que fosse hoje, e muitas vezes, muita gente marca a data. Isso já aconteceu. Muitas vezes, sempre com a furada, nunca acontece. Por isso, as pessoas têm que desconfiar de marcação de datas para supostos contatos, sejam eles quais forem. A noção de tempo é relativa, né? E aí, cada vez alguém vai marcando. Não acontece, remarca para frente e nada acontece. Eventualmente vai acontecer, e eu queria que fosse hoje. Mas eu entendo como é que tudo funciona, e isso vai levar um tempo. Eu vou repetir, eu gostaria que fosse hoje, mas eu acho que ainda vai levar um tempo para uma coisa mais ostensiva. Aí alguém que está assistindo fala: mas eu percebo. Isso é você, não é 8 bilhões da humanidade. Esse é o erro de estudantes espirituais ou de ufologia. Fica dentro da bolha dos seus temas, transita ali e acha que a humanidade inteira está dentro daquilo, e não está. É uma visão parcial e pequena dentro daquele estudo. Então, você conversa ali, mas ao jogar isso em aberto, você tem que ter o cuidado de lidar com gente que não acredita naquilo, gente que vai falar: vai amanhã, o outro fala: não vai nunca. E a gente tem que trabalhar com essa relatividade de opiniões, que é fato,
Quando? Não tenho a menor ideia e acredito que antes de qualquer contato de fora, nós vamos ter que ter um contato primeiro com a gente, depois com os outros em volta enquanto seres humanos. É pelo menos a minha opinião. É interessante isso que você falou, porque quando a gente estava antes aqui de começar, você comentou assim comigo, todos nós somos extraterrestres. Olha só. Se você puder explicar para a galera. Quando eu falo isso, às vezes o pessoal estranha. É o seguinte, tecnicamente falando, terrestre é só o corpo. Se a gente considerar que nós somos consciências egressas de outros planos, seres espirituais no momento, na condição humana de homem e mulher na Terra, então nós não viemos daqui, viemos de outros níveis, encaixamos no corpo pequenininho e nos manifestamos agora. Então nós já vivíamos antes do corpo existir. Então, nós não nascemos, já existimos, nós entramos num veículo pequenininho, vivemos experiência nele, um dia a gente sai. Quer dizer, a gente não nasce nem morre, a gente entra aí, sai. Então, nesse sentido, terrestre é o que nasce, cresce e morre na Terra, o corpo humano. Como a gente já vivia antes, nós não somos terrestres, porque a gente já existia antes do corpo ser formado. Então, se você não é terrestre, você é um extraterrestre. Aí alguém fala, mas você não tem um cabeção, você é humano. Pois é, nós estamos humanos, mas a nossa origem é a luz maior que gera tudo, que cada um chama pelo nome que quiser. Nossa pátria original é a luz, é o infinito. E no momento estamos aqui. Então nós estamos terrestres momentaneamente, mas a nossa verdadeira natureza não é terrestre. E se não é terrestre, é extraterrestre. Por isso que eu brinco, às vezes alguém fala, eu sou extraterrestre. Eu falo, quem que não é? Porque terrestre é só o corpo. Então, porque se a gente entrar naquela discussão de vidas passadas, muitos ficam presos só nas vidas passadas humanas. Exatamente. Mas a gente também teve, provavelmente, em outros lugares. Outras vidas como ETs, em outros lugares. E outra, quando você fala ET ou alienígena, isso depende do ângulo onde você está. Eu estou aqui, quem vem de fora é o alienígena. Agora imagina que vocês dois pegam uma nave, sei lá, 1000 anos à frente, e viajam para um outro planeta. Quando você chegar lá, o habitante do planeta fala, lá vem os alienígenas, que é o de fora. É só então, esse negócio, exato, é o ponto de vista se você está dentro e quem é o visitante de fora. Então, nesse sentido, quando você fala que a gente é extraterrestre, eu não estou dizendo que a gente tem um cabeção, um olho assim, ou que a gente é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que a consciência, ela não é terrestre. Nesse sentido, qualquer ser que não é terrestre, você pode falar que é extraterrestre. Não importa a forma, de onde veio ou qual plano. Outra coisa, é muito comum na internet, muita gente ficar dando pedigree de planeta extraterrestre dos outros que estão aqui na Terra. Deixa eu dar um exemplo. Tá vendo o Brunão? Veio das Pleiades. Tá vendo ali? Veio de Órion. Tá vendo ali? É felino, é siriano. Tá. O que acontece? Aí eu olho para você e falo, você é exilado de Capela. Quer dizer, eu fico achando linhagem extraterrestre, e aí o que eu acho? Todos nós viemos de uma mesma fonte maior, uma mesma luz. Qual que é a nossa origem? Não é planeta nenhum, é essa luz. E ao longo do tempo nós viemos vivendo em planetas diferentes, variados, e no momento estamos aqui, vindo daqui e dali, mas qual é a origem? Nenhum luz. Planeta, e sim o infinito, que é a luz. Nossa. Então eu acho que esse conceito precisa ser passado. Do mesmo jeito que tem pessoa que fica presa à memória de vida passada, tem gente que fica presa à memória de planeta e fica falando de lá em vez de falar daqui onde ela está. Então a gente tem que valorizar a vida aqui, mesmo tudo caótico. Valoriza, o planeta está te recebendo. Você desceu aqui por uma finalidade. Então valoriza o lugar que está... Comprou o seu passe. Exato. E você tem um uniforme que é o corpo. Então, em vez de falar, lá era legal, não. Legal é aqui dentro. E aqui dentro eu vou tentar fazer o melhor aqui ou lá em qualquer lugar. Então, já não importa onde você está. Faz o melhor que você puder. Então, mas daí para corroborar esse ponto, a gente sempre fala aqui, né? O viver o presente é a chave do negócio. É a chave, isso Quando mesmo. você fica falando se eu vim de algum lugar, você está falando do passado. Qual planeta, qual vida, certo? Eu brinco, o passado. É assim, eu brinco com o pessoal, fala assim, alguém chega e fala, eu sou extraterrestre. Eu falei, tá, e o que você está fazendo aqui na Terra com o corpo da Terra e pagando boleto da Terra, imposto de renda com RG da Terra? Então, você está aqui. Então, no momento, você é terrestre. Mas lá que era legal. Então, se lá é legal, por que você está aqui? Aí, eu brinco, você foi exilado de lá para cá porque não tinha nível para ficar lá, te jogaram aqui. Então, fica quieto. Falar que é extraterrestre vai te envergonhar. Sim. Você é um expulso de lá para cá. Mas não, eu vim em missão. Quer dizer, se você vem em missão, você é melhor do que qualquer terrestre. Então, teu ego é enorme. Então... assume, somos terrestres no momento, independentemente da origem. E enquanto seres espirituais, estamos aqui para fazer algo, para aprender, crescer. Fica mais legal, mais humano, mais democrático. Sim. Aí já não importa a origem. Exatamente. Mas o ponto que eu ia entrar é o seguinte...
Você não acha que o erro está em a gente falar a data ou o momento que vai ter o contato Esse é um erro. Então, não, mas o meu ponto é o contato em massa. Todo mundo fala do contato em massa, mas isso. você mesmo já teve contatos Durante as saídas de corpo. Isso. E são contatos individuais. Individuais, psíquicos individuais. Por que será que a gente se preocupa tanto com o contato em massa, sendo que o principal é o contato interior? Exatamente, né? E o que a gente conclui? A mesma coisa qualquer estudante, qualquer área espiritual. Por que essa pessoa estuda e a boa parte da população não? Então, porque há algo nela que deixa sintonizada com alguma coisa além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Há algo a mais. Mas não tem como provar isso para alguém de fora. Isso é estado de consciência. Isso abre a possibilidade de haver, num nível espiritual, um contato desse. Agora, um contato com a humanidade em massa, ele demanda uma programação diferente do pessoal. Então, você está estudando. Aí alguém fala, ele está estudando, está na sintonia para rolar algo. Agora, você olha o outro e fala, aquele ali está olhando o outro e julgando só porque a cor da pele é diferente. Já não há sintonia para isso. Se a gente pegar grandes massas da humanidade, sem que nenhum de nós seja superior ou inferior a ninguém, não é isso que eu estou falando. A massa coletiva da qual a gente faz parte, a maior parte não está interessada nisso. Então, para um possível contato, para quem está de fora tem que programar. Igual adultos não podem conversar coisas de adultos perto de criança, que vai confundir, vai lidar com eles enquanto criança. Nós somos crianças diante do eterno, cara. Nossa. Somos novos no pedaço. Entendi. Se tiver tendo irmãos mais velhos olhando, eles vão ter um cuidado enorme para não chocar, traumatizar e deixar que a evolução humana vá fazendo o próprio ser humano amadurecer. Em algum ponto, vai rolar isso, tá? Isso é fato. Mas marcar uma data ou dizer isso ou aquilo, isso não bate com qualquer bom senso, que muitos fizeram isso no passado, nada aconteceu, essas pessoas mudaram o discurso e falando bem claro, tem um monte na internet hoje falando como se décadas atrás não tivesse marcado contato e não acontecido nada. Mas os mais jovens não pesquisam. Tem gente na internet falando que já marcou contato, teve grupo que fez isso. Isso aí é histórico, é só olhar, chama-se ufolatria. Ufolatria, o termo exato, são os ufólatras. Que é a idolatria, tá? de ETs. A ideia de ETs e de nave. Eles vêm salvar a gente. Nunca vem. Puxa, pode vir o ET que for. A tarefa de erradicar a ignorância é minha, dentro de mim. Pode vir o Buda, o ET, Jesus. Ainda é tarefa minha. Eu não vou depender de nada fora me dizer o que eu tenho que fazer para crescer dentro. Tomara que aconteça, mas eu não vou depender de que aconteça para eu ser feliz. Então, eu acho que é daí que vem essa ideia de contato em massa. Porque tá condicionado, atrelado à ideia de salvação. De salvação. Assim como as pessoas esperam a volta de Jesus para serem salvas. Sempre querem terceirizar a responsabilidade. Nossa, perfeito, e outra coisa, Jesus não tem nada a ver com isso. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são espetaculares, mas as pessoas, elas enfaixaram ensinamento de grandes mestres, Buda, Krishna, Jesus, formando doutrinas humanas, que é claro, tem o lado positivo. Só que as pessoas dentro criaram cascas, capas dentro, e às vezes não percebe algo fora. Então, muita gente está esperando a volta de Jesus, o outro está esperando a volta do Maitreya, o outro está esperando a volta do Messias. Todo mundo está esperando alguma coisa, o outro está esperando a abertura do portal na data tal, o outro está esperando alinhamento de planeta. Cara, nada disso manda na tua consciência. Nem no nada. Você tem que crescer aqui agora e não depender de nada fora de você. E mesmo que Jesus viesse aqui conversar com a gente, ou Buda, por exemplo, eu acredito que esses caras sentariam aqui e conversariam com a gente com uma amizade profunda, falando, vamos conversar, eu te conheço bem, não viriam como deuses, sim como alguém muito próximo. E acredito que eles aqui dariam um monte de conselhos, mas o conselho principal, pega tudo isso que a gente está te passando, interioriza, vê o que você faz com isso e cresce. Eles não vão poder resolver dentro da gente as coisas que a gente precisa resolver. Extraterrestre também não. Beleza, só que você concorda comigo que a gente precisa de uma massa crítica energética? Isso. Beleza, esse foi o que você começou a falar lá. Beleza. Daí pega a maioria esmagadora da população mundial, da humanidade, não está preparada. Ela não quer nem conversar. É igual o mais velho evitando o assunto na frente da criança. Exatamente. Perfeito, tá bom? Só que esses portais, a espera, a terceirização desses momentos de salvação, faz bem pra caramba pra uma galera que já tá despertando. Faz parte de um processo do despertar. Isso é um processo de despertar. Então ela é válida. Mas é igual uma criança virando adolescente, ainda não é adulto. Isso é apenas estágio. Tá. Hoje, eu quero que o portal abra.
tá um pouquinho mais à frente, você fala, eu não estou esperando portal nenhum, o meu já está aberto dentro. Tá. Então isso vai em níveis de consciência que a grande massa ainda não tem. É um caminho. Então muita gente espera algo fora e a ideia disso, ela é positiva. Porém, muita gente pega isso de forma fanática e cria uma trava e não cresce. O problema é a idolatria. A idolatria em qualquer área. E idolatria política, existe em tudo. política, religião, esporte, temas espirituais, tem de tudo, cara. A gente tem que ter mente aberta e observar bem. Aquilo ali está evoluindo, me ajudou a melhorar, me ajudou a enfrentar o meu ego, vencer a mim mesmo. Sabe, seja o ET, Buda, Jesus, o pastor, o padre, Muito o bom. médium, o projetor astral, teu amigo, teu avô. O conjunto disso, quando entra em você... O que causa de melhoria? Faz você pensar em algo maior? Faz você fazer o bem de alguma forma? Em suma, evoluiu você? Hoje, Aqui e agora. Exato, perfeito. Então, e no começo você falou que a noção de tempo é relativa. O Sim. que você quer dizer com isso? A própria física já fala que tempo é relativo, né? Então, o que acontece? A medida de tempo que nós criamos aqui na Terra por condicionamento é uma forma de prisão mental. Então, hoje, a física quântica, o que ela fala? Tempo não existe, é relativo. Só que tem um detalhe. Se eu chegar atrasado no trabalho e falar para o meu chefe que a física quântica diz que tempo não existe, ele me manda embora. Se o médico chegou atrasado, olha só, Brunão tá rindo. Se o médico chegou atrasado, o paciente desencarnou, pede para esse médico explicar para a família que ele chegou atrasado e não salvou o cara e que tempo não existe. Piloto perdeu a corrida por alguns segundos, diz para ele que tempo não existe. Então, olha como é relativo. O tempo não existe e existe. Isto é relativo com o plano onde você está. Então, aqui na Terra, a gente regula, por exemplo, a nossa ampulhetinha aqui, tá rolando, Tá caindo passando a o tempo. areia. Aí eu chego e falo, o tempo não existe. A areia caindo não liga a mínima porque eu acho. Alguém chega e fala, o tempo não existe. Tá, e essa ruga na tua cara é o quê? Então, o conceito é legal, mas a aplicação na prática, ela é relativa. Então, quanto mais denso é o plano, mais essa noção de tempo fica condicionada. Quanto mais extrapolando isso, a noção de tempo muda. Então, tempo é relativo de acordo com a percepção de cada um. Mas e em projeções fora do corpo que você Também tanto faz, se aplica. ao tempo, você sente ele passar diferente nesses momentos? Quantas vezes eu tive experiências fora do corpo, achei que tinha passado um tempão, quando eu voltei tinha passado meia hora aqui. E o oposto também. Então, o que eu posso dizer? Planos extrafísicos mais densos e mais próximos é quase que igual, que segue a medida, não é que medida de tempo, mas é muito denso. Planos sutis, essa noção de tempo desaparece, inclusive a noção de forma. Eu vi seres que não tinham forma, não só luz. Não tinha nem forma humana, não tinha condicionamento de tempo, nada. Era só consciência. Que nós podemos dizer que são extraterrestres, certo? Porque tudo é extraterrestre, já que não estão terrestre naquele momento do corpo. Entendi. Mas então, quando você está durante essa experiência, como que você pode escolher, por exemplo, hoje eu quero ter uma experiência com alguém, com extraterrestre específico? Não, isso aí é o acaso. Na teoria, sim. Na prática, entram em fator várias coisas. De noite para noite, a gente não está igual, é outro dia. Tem noite que você está cansado, noite que você está distraído, noite que você está pensando em trabalho, noite que você está namorando. Então, isso tudo dá diferença na média. Alguém, por exemplo, pegar alguém espiritualista aqui, que trabalha com um grupo de guias espirituais, ele já tem uma correlação mesmo na vigília. Ao sair, ele está junto com esse grupo. E aí não é onde ele quer, é onde o grupo vai levar ele. Para uma tarefa, um médium, um curador, para ajudar o outro. Aí o médium fala assim, eu queria ir para Andrômeda. E aí nós estamos aqui em São Paulo, o guia espiritual fala, não, vamos para Diadema. Você vai aplicar um passo num cara que desencarnou ali no acidente. Ou você vai para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde eu cresci. Vai, sei lá, para a África, para o Nordeste. Você não vai para Pleiades nem hora. Eu vou te levar para ajudar o ser humano que está encarnado na Terra igual você, que desencarnou para você passar a luz. Quer dizer, eu queria ir para um lugar e fui levado para outro. Isso quando há um trabalho em equipe. Individualmente, alguém pode passar um mês inteiro concentrado numa coisa só. E isto pode levá-la na direção daquela coisa. Porém, se existem outros fatores em questão, desviam ela para outras coisas. A mesma questão extraterrestre. Tem seres de fora que ajudam a humanidade também espiritualmente. Porque é claro que se você tem, entre tantas possibilidades, alguém mais velho do lado de lá, ele vai
lidar para ajudar a gente sabe que a gente não é o corpo físico, por isso ele é mais evoluído. Então, o que acontece? Ele não pode aparecer aqui no estúdio, não é o momento, mas ele pode aparecer quando você sai e falar, aqui é diferente. E quando você sai do corpo. Quando você sai do corpo. Ele também está fora do corpo, porque se a raça humana sai do corpo, extraterrestres também saem. Isso é outra coisa legal. E aí, vocês dois saem do corpo. O ET deixa o corpo dentro do lugar onde ele está, vem aqui, vocês se encontram aqui fora, no plano espiritual, onde a noção de distância não funciona. Então, isso seria um contato ufológico, psíquico, não somático, não na matéria. Muitos ufólogos mais conservadores não admitem essa possibilidade, porque só admitiriam um contato neste plano. Porém, boa parte das pessoas que gostam de ufologia admite a possibilidade de outros planos e haver contatos em outros níveis. É claro que quem pensa isso são estudantes de áreas espirituais, porque não vão ficar presos somente aqui. Então, nesse contexto, você encontraria aquele ET como você encontraria um guia espiritual daqui. A função é a mesma, ele vai te orientar em algo, vai te levar para ajudar em algo, vai te passar algo para ampliar teu nível de consciência. Mas como que você consegue identificar que aquele ser, ele é de fato um extraterrestre? Pela energia. Porque olha só, o chamado corpo espiritual, quando você sai, ele tem muitos nomes. Corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, cada área chama por um nome. Esse campo energético é dotado de alta plasticidade. Certo. Tudo que pensa, ele tende a plasmar. Então, suponhamos que vem um ET, que a aparência física dele, a morfologia, é de outro lugar, diferente do nosso. É uma geleca. Mas ele é consciente. Sim. Se ele aparece para você, você pode se assustar. O que ele faz? Usando a plasmagem do corpo astral, toma a forma de um ser humano como um guia espiritual. Porque o importante para ele não é como você vê ele, é o que ele pode te ensinar e levar você para ajudar. Tá, isso é possível. Agora, fazendo o outro lado. Um preto velho da Umbanda também está usando o corpo astral dele, pode mudar a aparência, ele pode tomar a forma de um extraterrestre do seu grupo. E aparecer e falar, estou recebendo uma mensagem do ET, e era o pai Joaquim daqui. Quer dizer, tudo é muito relativo. Agora, como é que eu vou saber se era um ET? Não se preocupa com isso. Vê qual é o tipo de energia que é passado, porque a energia revela a intenção, e qual é a mensagem que é passada. Ela é evolutiva? É de crescimento? É de coisa boa? Filtra, que aí já não importa se é o pai Joaquim ou ET. Sim, que você pegou um ensinamento legal que te melhora. Então, nesse sentido, é tudo muito vasto. Então, nem sempre você consegue um controle para ir exatamente ali do jeito que você quer. Porque, às vezes, essas variantes, você sai, de repente, elevado por uma presença dela e fala, não, você queria ir para lá, mas eu te olhando daqui, estou vendo que a principal lição para você não é ir lá, é trazer você aqui para uma outra experiência. Nossa. Vamos lá. Igual um professor fala, professor, eu queria estudar geografia hoje. Aí ele olha e fala assim, mas você está ruim em matemática. Eu vou te levar para estudar matemática hoje. Não vai ser geografia como você quer, que é a área confortável. Vamos estudar matemática. Então, isso existe em programações de estudo. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem alguma experiência que você pode compartilhar conosco que um desses seres já te passou em algumas informações, assim, alguma comunicação que ele fez? Sim, que te falou assim, vezes. Pô, que legal, isso é um ensinamento muito... Um monte de vezes, e não só eu, tem muitas pessoas que tiveram esses contatos em saídas do corpo, outros pela mediunidade, e é claro que eu estou aqui selecionando porque tem muito relato fake, ou que a pessoa cria, ou pelo fanatismo. Não é isso, eu estou falando coisa mais clara, e você vê que é clara pelo valor evolutivo que ela tem. Sim. Veja, eu em nenhum instante estou doutrinando ninguém ou dizendo que caminho certo ou errado, eu estou falando de uma experiência em aberto. Sim. Normalmente um fanático vem cheio de imposição, não tem imposição, e alguém que está assistindo a gente pode não acreditar em nada disso, eu acho normal. Mas então, com certeza ela pode tirar um aprendizado mesmo sem acreditar. Se tiver um aprendizado e a pessoa tiver mente aberta, ela fala, não acredito no conceito, mas a prática daquilo me faz melhor. Então, nesse sentido. Então, na década de 80, quando eu comecei a ter esses contatos, depois já na década de 90, por exemplo, era uma tarde, eu estava de folga, fui cochilar no sofá de casa. Certo. Despertei paralisado, aquela sensação de paralisia do sono. Estou acostumado. Então, relaxei, mãos invisíveis me puxaram para fora da matéria. E em segundo, aquelas mãos me puxaram, foi mais rápido que o pensamento. Em segundos me vi em cima do oceano, era relativo à costa brasileira, mas já para alto mar, mas era oceano. Em direção à África. Entre a África e o Brasil. Certo. Né? E aí,
essas mãos invisíveis me largaram no ar muitos metros acima do mar, o mar físico. E eu intuitivamente sabia que tinha sido levado ali para ter uma vivência. Simplesmente algo me chamou a atenção para cima, era luz do sol na atmosfera, começou a dar um efeito no ar, igualzinho quando você tem o asfalto, que esquenta muito, dá aquele efeito ondulante, que você olha a coisa ondulando, começou a ondular o ar. De repente saiu um disco voador clássico enorme, parecia de aço inox, o discão enorme. Fez 3 evoluções e ele não é que ele surgiu do nada, é um portal que dá para um portal interdimensional, um Stargate, uma janela, um wormhole, um buraco de minhoca, como a física fala. Ele fez 3 evoluções e entrou no mar. Na hora que ele entrou no mar, eu escutei o som do impacto. Tibum, era físico, porque tinha contato com a água. E sumiu. Mentalmente, um daqueles seres invisíveis. Quando é invisível para você, é que você está num plano e ele está no outro. Em outra dimensão. Você foi trazido aqui para ver isso. Agora, volta para o corpo. Quando perguntarem a você, conte essa experiência. Por quê? Existem relatos no mundo inteiro, e tinha um pesquisador italiano, o Dr. Pinotti, que criou uma nomenclatura e lançou um livro muito bom, chama OVNIs. Porque OVNIs, O-V-N-I, objetos voadores não identificados, é uma sigla genérica para qualquer coisa não identificada. Um balão, um foguete, um Starlink do Musk ou uma nave. É que o pessoal pegou OVNI só para UFO, né? Então, objeto voador não identificado. Porta-aviões avançadíssimos de marinhas da Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e submarinos bem avançados vêm pegando no sonar movimento de objetos em alta velocidade no fundo do mar com manobras que nenhuma nave humana é capaz de fazer. No fundo do Passaram mar. a chamar de OSNIs. O-S-N-I, objetos submarinos não identificados. Nossa. OSNIs. Nossa, E eu nunca ouvi aí, falar disso. há umas 2 décadas atrás, o Dr. Pinotti, do qual eu participei de congresso de ufologia com ele, palestrando, e eu também, vários outros, criou essa expressão. Então, já havia naquela época uma possibilidade de existirem bases extraterrestres intramarinhas, onde povos de fora ficam em locais que o ser humano não consegue acessar, e dali eles podem operar em outros níveis. Eu fui levado para ver um desses. Eu sabia que lá embaixo, em alta profundeza, tinha alguma coisa para onde essa nave estava indo, e era física. E quando ela apareceu do nada, não é que ela desmaterializou lá e materializou, passou por uma passagem, quer dizer, elimina, pode estar do outro lado da galáxia, entrou num Stargate desse, em um instante, ela sai aqui. Isso é um exemplo. Depois, numa experiência fora do corpo, eu vi esses seres que o pessoal chama de Greys. Certo. Cabeção, olhar oblíquo, mirradinho e tal. Esses seres, na verdade, foram demonizados, cara. Por muita gente fala, eles são do mal, Exato. não sei o quê. Tá. Muitos relatos mostram coisa legal desses seres. Então, acredito que esses seres são iguais a gente. Tem gente humana muito boa e gente muito humana. Eu acredito que outra possibilidade é ter gente muito legal e ter gente estranha, se é que eu posso usar a palavra gente, para eles. E os que são legais se apresentam com formas evolutivas para a gente, com conceito. Estava fora do corpo, tinham 3 seres desses na minha frente. Em espírito, não era aqui materialmente. Telepatia pura. Sentimentos grandões vindo. Não tinha nada de ruim, não era nada diabólico, nada de agente do mal, nada. A energia não deixa dúvida. E telepaticamente, qual era o conteúdo que me passaram? Nós estamos aqui desde sempre. E eu acredito, particularmente, que esses seres, esse tipo, foi deixado aqui para tomar conta da evolução da raça humana por seres talvez mais avançados. Eu estou especulando. Tá. Muitos amigos meus ufólogos acham essa teoria também, gente séria. E aí, estamos aqui cuidando. Nossa tarefa é o despertar da consciência da humanidade. E começou a passar. O sentimento é muito importante, além do intelecto. Para quê? Da base para o intelecto, não escorregar para o mal com o conhecimento. Veja bem o que esses caras... A mesma coisa que um guia espiritual me passaria. Então, eu voltei para o corpo com toda essa memória de ter estado com esses 3. Aí alguém está assistindo, acho que esse cara inventou tudo. Eu entendo o pensamento da pessoa, não exige que ela acredite, não me acho melhor do que ela por causa disso. Eu estou apenas contando uma experiência, não como um fanático contaria um doutrinador, que eu não estou lidando com doutrina nenhuma, estou contando uma experiência humana que quem mexe com essas áreas
já teve. Sim. Então, sempre tive esses contatos até o ponto de ver seres que não tinham forma, cara. Eram, Cara, Mas na questão psíquica. Na saída do corpo. Mas na questão psíquica. Psíquica. Eles não tinham forma humana, era só inteligência e amor integrado, cara. Caramba. Você imagina estar na frente de um ser que é como se fosse uma luz, inteligência e amor integrado, e ele te compreende completamente, sem te julgar nada. Então, mas como é essa comunicação? É totalmente telepática. E outra, não é telepática como é humana entre nós, que ainda vai ter uma articulação mental. É uma telepatia de nível superior. Se eu pegasse a parte dos chakras, né? O chakra da testa, aqui é o conhecimento, aqui é a sabedoria. A nossa telepatia, ela é por aqui. Esse tipo de telepatia, ela vem pelo chakra de cima. Ninguém falou nada, você compreendeu tudo. E eu também tive experiência. Como se fosse um download assim, de informação que você recebe? Instantâneo, ou em bloco instantâneo. Cara. Tua mente é interpenetrada por um universo de informação. Detalhe, ali você está fora do cérebro. Quando você encaixa aqui, o teu cérebro não aguenta segurar tudo, pela limitação dos sentidos. Você nunca consegue trazer tudo, mas o pouquinho que você traz te muda tudo, porque você está percebendo algo muito maior, mais avançado, e que em nenhum instante te julgou e te disse que é superior, e pelo contrário te considera igual, porque tudo veio da mesma luz. Conhece profundamente todas as suas vidas. Nossa. Não condena nada, vê em você nenhum defeito, e sim um potencial de você evoluir, crescer e se expandir a tua consciência. É isso que eu percebi. E aí eu não posso chegar e falar que um ser desse é extraterrestre, é o Pai Joaquim, porque é uma consciência... A única coisa que eu posso dizer, humana não é, do jeito que a gente entende. Sim, e muito bom o ponto que você falou, que temos as nossas limitações, né? O Maurício falou assim, é como se fosse um download que você traz. Mas você não consegue absorver tudo por completo, porque o ser humano é limitado. Eu faço a comparação, a gente gosta muito de falar dos animais, né? Pô, quantos animais não conseguem ouvir a 2.000 quilômetros de distância e a gente consegue ouvir a metros? Então, isso é claramente... se a gente entender que o ser humano ele realmente é limitado, tem uma quantidade infinita de possibilidades de comunicação. De comunicação. Inclusive os próprios... Você tem um bichinho que você gosta. Ele olha... para você olha para ele, há uma comunicação que não é intelectual, ela é afetiva. Ele compreende você de forma que nem você compreende. Então, quem tem um pet ali, como vocês têm o de vocês, eu tenho o meu lá em casa, o Rama me esperando voltar, tem que estar com 17 anos o Rama. Então, há tipos de telepatia diferente. Humano-animal, mas o animal não vai ter a telepatia igual ao humano, mas há uma percepção que às vezes ganha da nossa, se a gente olhar às vezes, né? Sim. E entre eles, né? Entre eles existe, por exemplo, um casal que está apaixonado, às vezes pelo olhar, um olhou o outro, já comunicou, não precisou comunicar nada. Não há somente um tipo de telepatia. Não precisa de palavras. Né? Às vezes não precisa de palavras. E outra, às vezes até uma música comunica algo, mesmo uma música instrumental, você entendeu qual era a atmosfera. Então, se era triste ou alegre. Tem várias formas de comunicação no universo. Não dá pra gente achar que é só a nossa maneira de perceber. E outra... Que é o ideal. Nossos 5 sentidos não dão a medida do universo, que é infinito. Como que alguém não entende isso? Sim. Nossos 5 sentidos percebem limitadamente este meio. Não dão a medida do universo nem material, quanto mais o universo espiritual. E outra coisa, eu conheci gente que falava assim, eu admito o infinito, eu admito que possa ter vida em outro lugar, mas a pessoa ainda dentro do espectro, somente o material. Ela admite o infinito material do universo estelar, mas não admite outros planos interpenetrando esse universo, que são níveis espirituais. Mesmo alguém que fala o infinito pode falar de forma materialista. Exatamente. Perfeitamente. Perfeito. Por isso que as pessoas que não acreditam, igual você acabou de falar, você que está assistindo pode não acreditar em nada disso. Não tem problema. É da mesma maneira como eu não consigo ouvir a 2 quilômetros de distância, o meu cachorro consegue. Né? É igual você consegue fazer fora do corpo uma telepatia parapsíquica. Que normalmente aqui a gente não... Isso Exato. aí seria igual, cara. Você ir... te deram um programa pra você baixar, na hora que você baixou, teu HD não cabia tudo. Exato. Era limitado. Só foi 70%. Só foi 30%.
E você fala, meu Deus, tinha mais coisa. Puta, veio 30 músicas, eram 100, eu perdi 70. Exato. Mas as 30 que ficaram, você vai viajar nelas. Tem que liberar espaço daí, né? Liberar espaço. E outra coisa. Ou aumentar o HD. Ou aumentar o HD. Evoluir. Aumentar o HD, a expansão da consciência. Exato! Perfeito. E outra coisa, não tem ali a memória tá baixa? Aí o Brunão fala aqui pra vocês, olha, aqui o computador, a memória tá baixa. Eu vou comprar, sei lá, R$500 de memória e botar aqui. Aí a máquina vai ficar rápida. Guias espirituais, mentores, ou ETs, sei lá o que for, o que eles vêm e faz? Coloca um pouco de memória a mais para ver se gira mais rápido, para ajudar a gente a processar melhor. E uma dica para quem está assistindo. Não é importante se uma pessoa é estudante espiritual, é materialista, se ela é alta ou baixa. Não. Importa o caráter da pessoa. Se é uma pessoa caráter bom, jamais vai desejar o mal de ninguém, sempre vai priorizar coisas do seu caráter que lhe diz que aquilo é o correto a fazer dentro do bom senso. Porque pode ter alguém que está assistindo a gente, é materialista e o caráter dela é ótimo. E é isso que é visto. É isso que importa. E você pode ter um estudante espiritual que estuda tudo e amar o caráter com aquilo. Então, não entra nessa vibe de eu estudo isso e você não estuda. Tá, e daí? O importante na fritada dos ovos, qual é a média do teu caráter? É. Se o teu caráter é bom, não interessa se você é da linha X ou Y e se não acredita em nada. Eventualmente, quando você passar para outro plano, o universo se abre para outro plano e o teu caráter garante que você fica bem. Não é acreditar em algo que torna você melhor. O que torna você melhor é o que você pensa, sente e faz. Ou seja, o teu caráter é o teu passe para uma nova dimensão. Olha, por exemplo... Muito bom. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente, nas linhas herméticas clássicas, quando um candidato, um neófito, ia passar por uma iniciação, uma prova, e tinha um mestre iniciador chamado Hierofante na Grécia, ele dava a nota se a pessoa passava ou não. Então, às vezes, haviam senhas. Tipo, para você entrar em determinado lugar do templo, tem uma senha para esta sala onde se operam iniciações diferentes da que você faz. Mais avançadas. Você tem a palavra de passe para ganhar acesso aqui? Não tem, então você não vai entrar. Porque se você tivesse nível, teu mestre já teria te dado o passe para você entrar. Então, você só entraria em algum lugar mediante uma senha naquele nível reconhecida. Tá? Extrafisicamente, muitas pessoas em saídas do corpo também se depararam com isso. Ao tentar passar para um outro plano, alguém pedia qual é a senha para passar, né? E é claro que essa pessoa que pergunta já sabia, mas é só para o estudante saber que ele tem um limite aonde ele pode ir. Eu descobri como funciona isso sem estar num grupo. Estava próximo de uma passagem energética, tinha um guardião espiritual. Ele olhou para mim com toda a autoridade que não vinha do ego, mas da evolução dele, e não me julgava inferior, apenas era um guardião. E ele mentalmente perguntou para mim, qual é a senha? E de onde você vem, o que você quer aqui? Eu falei, olha, eu não tenho senha nenhuma, que tal você olhar no meu coração, qual é a minha intenção, o que eu faço, o que eu busco? Se você achar que eu sou justo, deixa eu passar. Se achar que eu não sou justo, simplesmente me empurra de volta para o corpo. Eu não tenho senha, só tenho meu coração cheio de amor. Passo ou não passo? Só. Passei. Passou. E aí ele riu e falou, essa era a sua iniciação. Essa era a senha. Você só precisava tomar consciência disso, que não é necessário senha, jargão, medalhão ou roupa tal. E sim a tua essência. Exatamente. Se ela é pura, ela é boa, o universo vai lidar de acordo com essa sintonia. E aí, quando você chegou lá, você sentiu o quê? Uma nova vibração? Uma vibração foi quando eu entrei num plano. Quando eu digo entrei, não é questão de espaço em cima e embaixo. Sim. Haviam consciências ali, várias, que não tinham forma. Tá? E eu, naquele instante, eu não me percebia com forma. E senti uma luz em tudo, uma compreensão em tudo. Como é que eu diria? Estou em casa. Na pura consciência. Mas eu sabia que teria que voltar para o corpo, eu aceitava isso naturalmente, por necessidade de aprender algo no corpo, mas ali eu estava em casa. Caí dentro do corpo. Passei uma semana com essa energia dentro de mim, cara. Com o tempo ela foi diluindo, porque eu não tenho nível para ficar naquele estado o tempo inteiro. Só que naquela semana, eu ia no supermercado, ia no banco, tô na fila, e aí eu sentia daquele plano descer uma luz pelo chakra coronário, descer, vir aqui e irradiar para todo mundo no supermercado. Quer dizer, eu era um pedacinho daquilo. E durante uma semana eu era melhor do que eu sou,
por causa dessa influência, upgrade temporário. Porque, infelizmente, eu não tenho um nível para ter isso num nível maior, mas aquilo me marcou de tal forma, eu já tive outras assim, e aí eu chamo de amostra grátis do infinito. Caramba, eu não tenho como tomar inteiro, mas um pouquinho daquilo me faz lutar por algo melhor dentro de mim e em torno. Que da hora, E hein? era um sentimento de compaixão, Cara, de paz. compaixão e paz misturado, mas serenidade, totalmente sereno, e não era compaixão no sentido religioso, compaixão por compaixão que não tem como intelecto descrever. Agora, se eu sentir isso um pedacinho, e isso já me... Você já imaginou Jesus sentindo isso? O tempo Vivendo inteiro. isso. Buda, Krishna, sei lá, Maria, Kuan Yin, quem quer que seja, que se admire, você já imaginou numa escala maior o tempo inteiro? E aí eu fico imaginando que esses grandes seres que desceram à Terra, a maior prova deles não é passar pela cruz ou nada, é simplesmente eles, com esse amor todo, lidar com a nossa lerdeza emocional e mental, e mesmo assim descer para ajudar. A maior cruz desse pessoal é não compreensão do que eles vieram fazer, mas mesmo assim sobra um pouquinho, que já é muita coisa pra gente. Se a gente fosse melhor, teria aproveitado melhor a visita desses grandes mestres, nós seríamos bem melhores hoje, mas nós criamos religião em cima em vez de seguir o ensinamento. Nossa. E é por isso que eles gancho, hein? conseguiam fazer milagres, né? Esse sentimento que eles tinham dentro dele, que possibilitava eles mexerem na matéria aqui. Olha, eu aqui, com o meu pequeno entendimento humano, eu sei que o que eu penso e o que eu sinto reflete na minha energia. Isso. Então a minha aura ela é a média do que eu penso e sinto. Então se eu olho para você e vejo que tá tudo cor de rosa, eu sei que há um sentimento legal. A tua energia reflete. Aí eu olho pro Brunão e falo, porra, a aura do Brunão tá escura, ele tá danado com algo, tá pensando ruim de alguém. Por exemplo, isso é hipotético, Brunão. Sua aura, vamos dizer, tá azul, pronto, para ficar legal. Azul. Eu tô inventando, é claro. Né? E aí, se a energia da gente reflete a média do que a gente pensa e sente, imagina esses grandes mestres, o que eles pensavam e sentiam e qual era Nossa. a energia deles conseguia coisas que a gente não consegue. Então, para eles, o que a gente chama de milagre não era milagre, era o natural para eles. Para nós é que parece milagre diante da impossibilidade da gente fazer igual. Fala, como que ele fez isso? Mas para ele, aquilo é o normal no nível dele. Então, esses grandes caras descem aqui, homens e mulheres aqui revestidos de matéria, e deixam ensinamentos legais. Se a gente prestar atenção nos ensinamentos, nunca mais vamos ficar disputando religião, nada. O ensinamento já está dizendo tudo. E esses ensinamentos, se fossem aplicados, nós seríamos muito diferentes. Mas a gente pega o ensinamento e transforma. Deixa eu dar um exemplo. Olha Jesus. Dogma, né? Olha Jesus, amai-vos uns aos outros. O que a gente faz? A gente adaptou. Quem ama uns pode não amar outros. Quem ama outros pode não amar uns. Por causa da diferença de pele, religião, cultura. E outra, amai-vos uns aos outros, que é a fraternidade aqui, mas amar o Pai acima de tudo. Isso é a figura da cruz. Amai-vos uns aos outros é a horizontalidade da vida. Estamos aqui uns com os outros. Amar ao Pai sobre tudo é o de cima atravessando. Isso é a figura da cruz. Nossa. Isso era antes da época de Jesus. Em alguns grupos espirituais já se falava da cruz como uma intersecção do mundo humano permeado pelo espiritual. Amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. Alguém que estuda a parte espiritual sabe que está na Terra, tem que funcionar na Terra, mas o que o guia é a linha de cima para ajudá-lo a atravessar a linha de baixo. Eu acho que esse exemplo ele é muito legal. Aí eu estou tirando a cruz daquele aspecto ocidental, porque a cruz é um símbolo muito antigo, culturas antigas usavam, e no Império Romano a cruz era o símbolo da execução de um prisioneiro que era botado na cruz, milhares deles. Então, com o tempo, no cristianismo, até o século IV, o símbolo dos cristãos era o peixe. Sim. Do século V em diante, com a derrocada do Império Romano e o cristianismo tomando a preponderância, né, no caso pela linha católica inicial, na Europa, adotou-se do século V em diante o símbolo da cruz, representando o sacrifício de Jesus. Isso mudou a relação simbólica com a figura da cruz do século IV para trás. É só a pessoa que está aí assistindo pesquisar história. E por que era o peixe antes? Tem vários significados, né? Tá. Eu já vi gente falando de geometria sagrada, a figura do peixe. Sim. Já ouvi dizer porque Jesus lidava com os pescadores. Então, já ouvi muitas hipóteses sobre isso. Eu vou dar a minha explicação, tá? Eu tenho o peixe tatuado no meu braço aqui. A explicação é que os cristãos antigos,
como eles eram muito perseguidos, na hora de eles se comunicarem entre eles no encontro aqui, estamos se encontrando, vamos saber se a gente é cristão, eu desenho um semicírculo na areia, você vai lá e complementa com Também um semicírculo, vira um peixe e a gente é identificado Então, assim. que legal, tem várias hipóteses sobre o peixe, mas isso agora já nada significa porque a figura da cruz tomou preponderância nesse novo ciclo da humanidade, do cristianismo para cá, pelo menos no Ocidente. Porque no Oriente é totalmente diferente a parte budista, a parte taoísta na China, no Oriente Médio também. Nós estamos falando da referência e o planeta Terra é uma esfera que gira incessantemente no seu movimento contínuo pelo espaço, atualmente com 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, e essas 8 bilhões não seguem os mesmos parâmetros. O Ocidente é de um jeito, o Oriente é de outro, e todos são pessoas. Então, para mim, não importa se aquela doutrina oriental, ou se é ocidental, se é Jesus ou Buda. Me importa qual é seu caráter. Ótimo. Essa é a pergunta que importa. E daí, Matou a charada. e daí você falou, tem o Ocidente e o Oriente, mas tem uma galera que está no meio, que está tanto no Ocidente quanto no Oriente, tem. que, por exemplo, são os povos ancestrais. Isso. Né? Os xamãs e afins. Os povos indígenas. Os povos indígenas, Essa galera... Como que eles conseguiram blindar a cultura e a filosofia deles e não transformar isso numa religião nociva? Porque a religião, ela veio para transformar a espiritualidade do ponto de vista nocivo, ao meu ver aqui, né? Tirando essa originalidade dos ensinamentos desses seres de luz. Como que os xamãs, eles conseguiram manter essa unidade? Pela entendeu? parte naturalista, porque os povos indígenas seguiam um caminho natural, não imposto. Se você pegar a descoberta das Américas, a chegada dos espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses nas Américas, a primeira coisa, vamos aculturar esses povos pagãos. Então vamos cristianizá-los. Então você já está vendo um achatamento religioso europeu em cima de povos nativos. Isso que eu estou falando não é crítica, é história. E hoje muitas pessoas procuram um revival, resgatando valores. E outra, quando se fala povos nativos, nas 3 Américas, lá no Polo Norte os esquimós, na Austrália os aborígenes, na Nova Zelândia os maoris e nas ilhas do Hawaii os kahunas. Por isso que eu falei, não tem Ocidente e Oriente. Coisa, você vai encontrar cultura nativa em lugares do Oriente e do Ocidente. Então, embora essas culturas sejam locais, elas vão ter alguns pontos em comum da naturalidade daquilo. A questão de animais de poder, que é falada no xamanismo, cada um teria um. Eu pesquisando, por observação mais espiritualista, isso depende da topografia. Se você tem uma população indígena que mora na costa, vários dos animais que os xamãs vão simbolizar vão ser marítimos. Se você tiver numa população indígena no centro de um país sem acesso ao mar, os animais vão ser da montanha ou da planície. Então, por exemplo, você vai na Austrália, o xamã vai falar o animal de poder é canguru, só existe lá. O animal de poder na Austrália, ornitorrinco, aquele bicho estranho, só tem lá. Só que se a gente olhar o xamã aqui, sul-americano, ou da América Central, ou da América do Norte, eles vão ter outro tipo de animal, de acordo com a topografia, mas com o mesmo valor simbólico daquele. Então você vê uma unidade, apesar da distância. Embora a topografia seja diferente, existem valores comuns aos xamãs do mundo inteiro. E outra coisa... Sem ter comunicação entre eles. Sem ter comunicação entre eles. Como que se deu isso? Primeiro, a existência do grande espírito. Só muda o nome, Manitou, Tupã-Tenondé, do norte para o sul, mas é a noção de uma causa maior. Todos os povos nativos nunca esqueceram disso. Cara, nossa. Existe um poder maior. O Pai Primeiro, também chamado, Manitou, entre os algoquinos da América do Norte, Tupã-Tenondé, o Senhor do Trovão. E como, né? Entre os Tupi-Guarani. Quer dizer, você vê uma unidade entre a questão dos animais de poder, falada em todas as tradições nativas, mesmo sem uma você ter contato com a outra. É a prova de que a espiritualidade realmente existe. E eu não estou dizendo que a cultura nativa é mais importante do que outra. Estou dizendo que um modo de ser natural que não precisava de doutrina indo para lá ou para cá. Era captada na atmosfera esta unidade. Energeticamente. Exato. Na espiritualidade, como o Maurício falou. Mas por que eles conseguiram manter essa unidade até hoje
e versus as religiões, não. Talvez Entendeu? pela falta de um corpo de doutrina para formatar a espiritualidade deles. Nossa. Um corpo doutrinário, um templo estabelecido só daquele jeito, vestido daquele jeito. Hierárquico. Isto não tinha, embora houvesse uma hierarquia, sei lá, do chefe da tribo com todo mundo, Tá. o xamã respeitado por ser o elemento que lidava com o invisível. Entretanto, você não tinha uma coisa constitucionalizada, formatada e outra obrigatória. Isto você não vai encontrar. Agora, isso também não isenta, historicamente, como em todas as áreas, de ter existido e existir um xamã corrompido pro lado escuro da força. Ah, pode ter. Porque tido. isso aconteceu em todas as áreas. Sim, E é coisa humana. Então, existem relatos também de seres de trevas que eram pessoas que sabiam disso, mas manipularam de alguma forma e já deixaram de ter o sagrado daquilo. Eles Mas não deixam de ser humanos, então. Não deixaram de ser humanos. Mas então, Wagner, a gente pode imaginar que eles devem ter muitos contatos com extraterrestres, avistamentos ufológicos. Olha, né? Vamos voltar à próxima. olha, a quantidade de relatos é enorme dentro dos meios indígenas de avistamento de seres que eles dizem que vieram do céu. Existem desenhos, existe desenho de naves nas cavernas, e é claro, as populações nativas, muitas vezes, podem ter interpretado um contato extraterrestre como um contato divino na cultura deles e falar da divindade tal desceu aqui e era alguém de fora. Tantos pesquisadores ao longo da história falaram sobre isso. Isso é muito comum nos relatos, não dos indígenas normais, mas entre os xamãs que são sensitivos dessas culturas. E aí, eu indico para vocês o meu amigo Marco Antônio Petit, Boa. um dos Sim, maiores nós vamos ufólogos chamar. do país. Eu vou passar o contato para vocês, ele está em São Paulo. Trago ele aqui. O Marco tem uma pesquisa sobre avistamento de UFOs entre povos indígenas. Pô, E ele é um que dos animal. maiores ufólogos do mundo, não é só Que do sensacional. Brasil. E aí, comenta com ele, ele pode contar muitas pesquisas que ele fez entre povos nativos, e não somente ele, tem outros internacionais. Mas no Brasil, o Marco Antônio Petit, tem o Tiago Tiquete também, que é de Brasília. São grandes ufólogos. Tem muitos ufólogos muito bons aqui no Brasil. Gente séria, de bom nível, com coisa sadia, séria, para passar pesquisa, não viajada na maionese astral ufológica. Mas então, pelo que eu entendi, nessa questão dos indígenas, eles entendiam que quando eles viam esses extraterrestres, esses seres, para eles eram deuses. Deuses que vieram das estrelas. Tá? Então você tem, inclusive agora recentemente desencarnou o Erich von Däniken, que lá no final da década de 60 lançou um clássico, Eram os Deuses Astronautas? Em que Como ele que faz. é? Eram os Deuses Astronautas é o título do livro, é um clássico internacional. Eram os deuses Eram os deuses astronautas, é a pergunta. E ele foi um dos pioneiros levantando essa questão, pesquisando desenhos em cavernas, templos antigos, que alguns que pareciam naves, outros que pareciam um astronauta vestido. Durante muito tempo, isso tudo foi ventilado. Hoje, já tem tanto tempo, tantas décadas, ficou meio diluído. Ele desencarnou há alguns meses, uns 2 meses atrás. E tem outros pesquisadores. Eu não estou dizendo que ele estava certo em tudo, mas ele foi um dos caras a levantar essa bola. E muita gente que gosta de ufologia, naturalmente pesquisa sobre tudo isso. Porém, tem um detalhe a considerar. Um xamã pode ter visto algo que não era um extraterrestre, e sim um espírito desencarnado, que ele considerou como divindade estelar. Também tem essa outra possibilidade. Eu estou deixando em aberto para não parecer que é algo estanque. Mas povos nativos revestiam os relatos de acordo com a sua própria cultura, dentro da sua naturalidade. Agora, um detalhe. Comparemos uma pessoa intelectualizada, bem formada, conhecedora de vários temas. Na hora da morte, o medo pega ela porque ela não tem parâmetro nenhum para enfrentar aquilo, porque ela não acredita em nada. Pega agora um xamã que não tem o intelecto daquela pessoa, não é formado, que na hora da morte está esperando o grande espírito vir abraçar ele. Quem é mais interessante nesse momento? Nossa. Só para perguntar. Tem alguns que são tão evoluídos que eles fazem aquela chamada morte consciente, né? Que eles sentam para esperar a morte. Já pega a parte hindu e budista aonde isso acontece. Só que tem um detalhe, quase ninguém entendeu, é bom clarear isso. Alguém que está ali, por exemplo, um mestre espiritual, homem ou mulher, é um espírito evoluído que desceu para ensinar. Ele não desceu dependendo da vida para aprender. Ele não precisava estar aqui.
Ele não precisa de nota no final, igual o monitor. Foi ajudar dentro da sala, mas não está submetido à nota da prova. Ele sai a hora que ele quiser. Agora, o aluno não pode sair, não leva 0. Alguns desses mestres de várias tradições simplesmente falavam, é agora que eu vou embora. E meditava e ia embora, o corpo ficava ali, ó, intacto. Nossa. Eles entravam e saíam como querem. Se um de nós fizer isso, é suicídio. Porque nós precisamos aqui, cara. Estamos aqui para aprender. Nós não descemos como monitor, e sim aluno do infinito. Nesse universo que é uma escola, a Terra é uma sala de aula, corpo é uniforme. Eu não posso sair sem a nota final. Porque o aluno precisa chegar em dezembro para dar a média do ano letivo. Se ele sair em agosto, ele não completa a média. Então, se eu preciso chegar ao dezembro da minha vida, eu não posso sair em agosto pelo suicídio, porque eu não chego à meta final. Então, o que eu estou falando, que eu vi muita gente falar isso, como que faz isso? Nem é melhor nem pensar nisso, porque precisa ficar aqui para aprender. Agora, grandes mestres, desce, ensina e sai a hora aqui que quiser, porque teve casos, por exemplo, na Guerra do Vietnã, muitos monges budistas de determinada linha, em protesto contra a Guerra do Vietnã, se imolavam no fogo, se incendiando em praça pública, para protestar contra a Guerra do Vietnã. Nossa. O motivo do protesto era lícito e justo, acabar com a guerra, mas o motivo e a maneira ainda era suicídio. Um atentado contra a própria vida. Esse monge, 30 anos, que atentou e se imolou no fogo por uma causa boa, terminar com a guerra. Não seria melhor ele ficar até os 80 anos e trabalhar pela paz? Perfeito. O que dignifica a gente é viver, não é partir. E a partida é a média do que você faz enquanto vive. Então é muito importante estar por aqui. Muito bom, Mas muito e bom. quando você está nas suas saídas do corpo, igual nessa experiência que você teve lá, que você não tinha senha e acabou entrando, né? Na verdade, eu tinha senha, mas não tinha consciência dela. Ele tinha a senha. Não, eu entendi. Mas eu não tinha. Na verdade, quem me levou lá também sabia que eu tinha, mas eu precisava saber. E por isso, ele me deixou nessa condição. Você, por acaso, caso você quisesse ficar lá... Não tinha condição. Não tem como. Não tem. Você é obrigado a voltar. É uma amostra grátis do infinito. Meu lugar é aqui, tá? No momento, com a experiência que eu tenho aqui, por exemplo, eu trabalho com a parte espiritual. É o que eu sei fazer de melhor na vida. Eu sei que eu vim para trabalhar isso e, ao mesmo tempo, trabalhar dentro de mim um monte de coisa que eu preciso aprender comigo mesmo. Então, eu sei que eu preciso estar aqui, por exemplo, para estar num podcast como o de vocês hoje falando. Que tá uma delícia. Eu preciso estar aqui para fazer isso, mas não é para doutrinar ninguém. É necessidade minha de compartilhar algo que eu sinto em mim que espiritualmente veio junto. Então, quanto mais eu puder ficar e puder contribuir, sempre de forma democrática, sem dizer para ninguém onde ela deve ir, somente falando dessas possibilidades. O que você sente? Eu preciso estar aqui e não lá. Agora, olha que coisa legal. É o que o monge na fogueira tinha que ter pensado. Agora, se eu chego aqui e consigo até o final e fazer isso, pode ser que quando eu desencarnar, talvez a média possa ter melhorado um pouquinho e eu possa acessar mais lá. Mas eu sei que o momento é aqui. E eu sempre falo, não importa se você está em outro plano ou aqui, você precisa melhorar lá e aqui. Então, fica bem dentro de você, aí não importa onde você esteja. Então, mas aí é exatamente legal que você está falando isso, porque quando você falou que o pessoal que tem contato com os seres lá, os Greys, e aí você falou, eles estão aqui para ajudar a humanidade. Só que são poucos os humanos que conseguem ter contato igual você. Como que eles ajudam a humanidade? Aí é que tá. Se a gente parar para pensar, se um contato físico aberto não é permitido por algum motivo deles em relação à nossa, o contato espiritual está aberto, que é sintonia. Então, a humanidade, a média, não está preparada para o contato aqui. Mas uma parte da humanidade está tendo contato do lado de lá, durante o sono, ou durante experiências espirituais. Volta e não lembra, porque o cérebro trava essa memória. Então, acredito que a preparação para o contato aqui, ela começa do lado de lá, durante muito tempo. E aí quem vai lá traz a informação para cá, quem assiste aumenta a massa crítica devagarzinho. Se você reparar, eu tenho 64 anos, então eu nasci em 1961. Então passei minha infância na década de 60 e 70. Ali naquela época ganharam muita fama as séries de ficção científica que antes não tinha. Então surge ali o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, surge Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes. Não era Perdido nas Estrelas? Não, Perdido no Espaço. Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes. Aí, década de 70, o Star Wars, né? Então,
Isso tudo ajudou gerações a abrir a mente para a possibilidade extraterrestre. O Star Wars falava de povos de fora, o Jornal na Esteira falava de povos de fora. Então, a nível popular, uma das maneiras de abrir a humanidade era através da comunicação. Essas séries que foram criadas por seres humanos daqui, elas abriam e gerações assistindo aquilo abriram a mente. Isto é uma forma de preparação. Aí alguém fala, mas a década de 60 passou 60 anos. O que é 60 anos diante do infinito? Quer dizer, isso pode ser uma coisa que hoje, te garanto, tem muito mais gente na Terra aberta para um contato ET do que 100 anos atrás. Com certeza. 100 anos à frente vai ter mais. Entendi. Mas eu gostaria que fosse hoje. Mas é uma escadinha. Uma escadinha. Essas séries de ficção científica, elas acabaram abrindo. Hoje, a gente está numa época de comunicação moderna, então existem satélites avançados, naves mandadas para especular coisas fora, não tripuladas, claro. E hoje a internet, tudo está ampliando. Então as gerações de hoje estão mais suscetíveis a admitir isso do que as anteriores. Mas ainda não me parece, é só olhar a confusão da humanidade. A internet abriu as portas. O que nego entra para fazer na internet? Besteira. Criticar o outro, site de pedofilia, pornografia, violência. Quer dizer, um instrumento que era para evoluir a humanidade pelo conhecimento, ele reflete a média da humanidade, que é essa, altos e baixos. Então, quem está buscando algo melhor vai entrar na internet, não é para ficar brigando ou atacando os outros, vai entrar para buscar conteúdo melhor, porque está usando a ferramenta. Agora, quem tinha algo ruim dentro, vai entrar na internet e vai despejar aquilo lá. Então, vocês encontram haters variados que entram só para atacar. O motivo está dentro deles mesmos. Não está fora. E isso, haters tem em todas as áreas. Você tem um grupo cristão, entra um hater ali e fala, Jesus não existiu. Por que ele fez isso? Se ele não gosta daquela área, não entra ali. Mas ele vai entrar porque ele quer incomodar. E aí os religiosos caem no erro de ficar discutindo com ele. Simplesmente não dê espaço. Deixa ele falar o que quiser. Você está na tua, né? Ou exclui e continua. Agora, pode ter um hater religioso que entra num podcast espiritualista ou site e entra para falar, você está com o diabo, eu não acredito em nada disso. Não, sempre a tem mesma bastante. coisa. Né? Tem bastante. Então, tem bastante. Isso só reflete o nível das pessoas por dentro. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você falou no começo da nossa live aqui que o papel desses seres é nos direcionar para o nosso despertar da consciência. A minha pergunta é, qual o fundamento, cosmicamente falando, do ponto de vista de universo, por que é tão importante a gente despertar o autoconhecimento, despertar a consciência? Por que é a pergunta do Maurício? Por que esses caras querem ajudar a gente a despertar? Se alguém está feliz, ela não enche o saco. Por uma questão óbvia. Se ela está feliz, ela não está de olho na vida alheia. Veja, claro. E ela transborda naturalmente aquilo, ela dá no mundo o que ela tem dentro, né? Naturalmente. Então, alguém que está feliz, ela transborda. Ela não tem como ser de outro jeito. E ao transbordar, esse transbordamento dela acaba influenciando a outros em vários níveis a também ficarem bem e transbordar. Então, alguém feliz não está preocupado em doutrinar ninguém, nem saber qual é o time da pessoa, a religião ou partido político. Simplesmente ela é o que ela é. E ao transbordar, é inevitável, a energia dela se propaga, interpenetra tudo, daqui a pouco você começa a pensar, tem algo além? Por uma questão natural. Seres que estejam num ponto maior transbordam. O transbordamento chega até nós, invisível. E a gente pensa, teria algo além? Então, isso é uma coisa natural. Não é que ele fala, vocês têm que despertar, que aí seria um doutrinador. Não. Simplesmente transborda. Não precisa forçar. O tempo vai botar no lugar à medida que você for indo. Então, eles têm uma paciência enorme. Todo ser elevado tem uma paciência enorme, porque não está preso à noção de tempo. Você pode despertar amanhã ou daqui a 1000 anos. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em ser quem ele é e transbordar. E o transbordamento dele inspira você a transbordar do teu jeito, no teu tempo. Mas por que qual o objetivo dele em fazer a gente despertar? Por que despertar vai ser melhor do ponto de vista cósmico? Porque a energia da gente reflete o que a gente pensa. Nós aqui não percebemos, somos 8 bilhões de pessoas. Se eu imaginar a aura da humanidade refletindo esses 8 bilhões, você acha que ela é luminosa, média ou estranha? Eu acho que ela é média. Média, exatamente, entre altos e baixos. Se nós temos um planeta, temos uma humanidade dentro e a aura disso se propaga como energia.
isso vai afetar outros lugares do universo. Entendi. Então é melhor que a gente, ao propagar, propague algo melhor para não prejudicar o outro no outro lugar. Isso é da natureza. E não dá para juntar com a história da transição planetária? O planeta não força a gente a evoluir também? Então, se eu considerar o planeta como organismo vivo, ele também evolui. E aí, no momento, tem um amigo meu que acha que nós somos os piolhos da Terra. Piolhos da Piolho. Terra? Em que sentido? A gente fica incomodando. Aí o planeta, de vez em quando, dá uma sacudida, que é um terremoto. É uma tsunami, brincadeira que um amigo meu faz. Entendi. Nós estamos piolho infestando a cabeleira da Terra, depois ela faz assim. Aí estoura um continente inteiro. É um amigo meu que faz essa... Faz sentido, Diz né? que a humanidade é piolho da Terra. Dá uma coceira na Terra. Da outra vez eu falei bastante de transição. Sim. Cara, tudo está em transição. O tempo inteiro, mesmo que não pareça. Então, o que eu não gosto é de marcação de data ou prender isso numa doutrina. Que aí já é um outro processo doutrinário. Idolatria. E de idolatria. Então, tudo está em transição, mesmo aquilo que não parece estar. E segundo a física, na natureza nada morre, tudo se transforma. E mesmo a matéria é energia condensada. Tudo vibra, tudo é energia em graus variados de condensação. Na natureza nada está parado, mesmo que pareça parado. Então está tudo em transição. Uma coisa não continua a mesma coisa sempre. Ela sofre transformações. A lei de conservação da natureza. Energia não nasce nem morre, só é transformada. Então, nesse sentido, nós estamos sempre em transição. Porém, se eu olhar como se a Terra fosse uma sala de aula e o universo fosse uma escola, existe tempo de aferir a média dos alunos. Exato, e a prova final. Exato. A prova de dezembro. O né? dezembro. Então, em alguns momentos da história da humanidade, pode ter sido dezembro. E aí, nestes momentos, um poder maior pode determinar: esses alunos aqui estão aproveitando bem o curso, esses aqui não estão aproveitando, quebra a carteira, bate no aluno e assassina o professor. Não dá para esses aqui ficar junto num curso desse, porque eles estão no nível, seria melhor estarem num outro lugar onde o curso fosse um pouco mais denso, para que eles possam descarregar densidade no meio denso e aí aprender. Então isso me parece programação da diretoria da escola, mexendo os alunos de uma sala para outra. O que isso tem a ver com a religião X ou Y? Nenhuma. Nada. Então é aí que está o meu ponto, porque muita gente ficou doutrinando. E aonde fala mais de transição? Só no Ocidente. No Oriente ninguém fala isso. Então, ninguém fala isso dessa maneira, porque a gente recebeu o Jonas Massetti aqui sobre que é Vedanta, né? O Vedanta é uma linha que eu adoro. A gente também, e ele falou que tem o Golden Age, né? A Kali Yuga. Aí é que tá, mas a medida de tempo do hinduísmo é diferente. São 4 Kali Yugas. Sim. Nós estamos saindo são 4 yugas, na verdade, 4 eras. Nós estaríamos no finzinho da Kali Yuga. Isso. E aí nós vamos ter Dwapara Yuga. Tá? São 4 níveis transicionando, e essa transição, milhões de anos entre uma fase e outra. Sim. Aí me chega alguém e fala: é agora. Pô, é isso que eu sempre questiono. Existe a chance. E muita gente achou que eu estou falando contra a transição. Não estou falando nada disso. Estou dizendo, não prende isso em nenhum calendário humano, em nenhuma cultura, nem no que você acha. Isso é a programação da diretoria do universo com quem tem. Então, o que eu me preocupo? Como eu estou dentro e para onde o universo vai me atrair a partir do que eu sou. Sim. Então, não tenho medo se eu estou na Terra ou em outro lugar. E aí, olha bem, aí entra a idolatria. Pois é, irmãos, vamos ter uma transição. Quem não tiver nível vai ser expelido para um planeta inferior. Fala assim: quem é você para julgar quem tem nível ou não? Aí já começa a entrar a doutrinação que eu critico tanto. Quem fala de transição sempre tem um pezinho atrás de que é superior ao outro que vai ser expelido. Eu não acho isso. Eu acho que se tiver transição e a gente for expelido, eu vou junto, eu me conheço. E a Terra vai ficar vazia. E aí é que tá, alguém fala: eu não vou. Aí você já vê o ego desse. Então, separar o joio do trigo. Quem quer trigo, quem quer joio. E quem sou eu para dizer isso? Então, eu tenho esses pontos que eu sou muito coerente há muito tempo. Não é a transição, mas a ideia da transição atrelada a essas coisas. De impor... Exato, mas... Como se fosse um julgamento. Um julgamento que lembra o que? Apocalipse disfarçado de coisa ufológica. Sim. Ou de coisa espiritual. Mas não aconteceu em Capela, planeta Capela? Então, essa transição? Então, pode ter acontecido, como pode acontecer aqui para nós. Até aí, tudo bem. A questão é... Eu aqui olhando isso, falo: Brunão vai ser expelido nessa transição porque nós viemos de Capela, exilados.
nós melhoramos. Brunão não, então ele vai ser exilado de novo. Porra, não dá Tá pro ser melhorando, humano, né, Bruno? fazer esse tipo de raciocínio, cara. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que eu acho que eles querem passar mais a informação de pessoas que estão vibrando na inveja. Isso sim. No ego. Frequências negativas. Essas pessoas provavelmente não vão ser aprovadas para o próximo estágio. Exato, mas aí Não alguém específico. vem a questão. Isso, conceitualmente, está correto. Tá? Agora, tipo, aluno que não tira nota boa, como que vai passar para o outro ano? Isso me parece óbvio. O problema todo é o revestimento místico jogado em cima disso. Olha, irmãos, quem estiver vibrando em coisa estranha, cuidado. Como se eu, enquanto ser humano, não tivesse coisa estranha igual, cara. Isso. E aí, quem que é evoluído a ponto de falar do outro isso? Mas eu estudo a parte espiritual e daí? Eu conheço um monte de gente que estuda a parte espiritual e é zoadíssimo. E conheço materialista que é pessoa fantástica. Aí o espiritualista, complicado, olha para o materialista, que é ótima pessoa, e fala, ele é materialista, vai ser degradado. É essas coisas que eu questiono. Eu sempre fui coerente com isso. Eu entendo você questionar. E você realmente tem que questionar, sendo um palestrante, um estudioso, uma pessoa que vai dar aulas para milhares de pessoas. O seu papel é realmente fazer essa conscientização. Mas eu também acho legal a gente colocar a visão de que, como a caminhada ela é individual, o coletivo existe. Existe. Mas a caminhada é individual. Isso. Certo? Beleza. Dado que é individual, se a gente pensar que 100 anos atrás a espiritualidade era de uma maneira e hoje está melhor, digamos assim, e daqui 100 anos vai estar melhor ainda, esse período de 0 a 100 anos tem uma evolução. Sim. E essa evolução ela pode ser muito positiva se a gente incluir o raciocínio da transição. Sim, mas certo? O raciocínio está correto. O problema é o revestimento de cada pessoa. Se você olhar na internet, você constata facilmente o que eu estou falando. Entendi. Tá cheio de mestre, cheio de iluminado. Não tem pessoa humana na internet? Cheio Alguém de que guru, fala, né? eu tô aqui, tô ralando igual todo mundo, graças a Deus tô mexendo com a parte espiritual, vamos lá, todo mundo junto, fazer o melhor que puder. Então, fica parecendo um discurso. E outra, quem tá fora dessa bolha, que a maioria da população olha e fala, esse pessoal é metido pra caramba, porque eles se acham diferente de nós só porque mexe com isso. É essa a imagem que passa pra fora. Sério? Eu tô sempre... É sério? Porra, eu e o Maurício, a gente nunca... Você já tinha pensado nisso? Mas pensa Já. no sentido coletivo, porque a gente comenta isso aqui, tá dentro da temática, fala, existe um plano de evolução. Dentro da nossa bolha. Dentro da nossa bolha. O resto da humanidade não acredita em nada disso, cara. Então, quando eu chego e falo, vocês que estão aqui me assistindo, se você estiver vibrando na inveja, cuidado. Pra pessoa que tá lá, fala, pô, esse cara, ele acha que ele é quem? Ele acha que é melhor do que eu só porque ele mexe. Tá vendo esses estudantes espirituais de ufologia, como eles são? É essa a imagem que... Eu trabalho com o público. Caralho. É que a maioria das pessoas nessa área tá dentro da bolha disso. E eu tô falando no sentido maior. E não é que as ideias estão erradas de transição. Sim, mas o formato de passagem precisa ser revisto. Muito bom. É isso. Eu não tinha... Olha que interessante. Eu, Ricardo, eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão que uma pessoa que está externa a essa bolha... vou dar um exemplo, tá? Um amigo meu que está 100% externo a essa bolha. Ele vai dar risada e vai falar que isso tudo é besteira. Ele vai tudo falar... bem. Mas ele pode ser uma ótima pessoa sem estudar nada disso. Com certeza, mas se tiver uma pessoa que ela é 50% dentro da bolha e 50% fora, ela vai ouvir isso não pensando... Sim. Como essa pessoa está se achando. Não, entendeu? sim, mas se a gente arranjar um jeito de comunicar isso de uma forma didática... Perfeito. Tipo Entendi. assim, existe transição. Melhora o que você puder. Entendi. Deixa aquilo, não fica livre e faz a tua parte com o teu caráter. E deixa o universo selecionar quem deve ser selecionado para onde seja. Não eu selecionar. Atualmente tem gente já apontando o planeta para onde os outros vão ser desviados. Você sabia Sério? disso? A internet está cheia. Planeta tal para quem for recalcitrante na Terra. Qual é o ser humano que pode falar isso de outro, cara? Recalcitrante? Recalcitrante, repetidor de velhos erros. Que entra o lance da reencarnação. Irmão, repetindo o erro de outra vida, né? Vai ser degradado. Porra. É isso que eu tô falando, não é transição. Toda vez que eu falo isso, o pessoal me ataca. Mas não, eu tô falando num sentido, tudo tá transicionando. Muito bom. Porém, a maneira humana de ver isso ficou doutrinária, chata, elitista. É isso que eu aponto. Sim. Pensa isso, a espiritualidade livre, ela briga tanto para ser livre e pode ser que a gente esteja se colocando em novas caixas. Imagina, certo? Nós três novas caixas. A gente olha pro Brunão e fala assim, a gente tá aqui, o Brunão é nosso amigo, mas você sabe da verdade, né? Ele vai ser degradado.
Porra, você tá de sacanagem. Ainda bem que nós estudamos essa área, nós somos do bem e da luz. Brunão tá todo enrolado, certamente vai para um lugar bem pesado. Você tá de sacanagem um ser humano falando isso do outro. Até agora, que tá saindo até esses Epstein Files, sabe, do cara lá, teve um grande influenciador de espiritualidade lá dos Estados Unidos, que ele tá nesses arquivos. Que todo mundo pagava dinheiro para ir meditar com ele, uma pessoa extremamente evoluída. Ou seja, muitas vezes as pessoas vendem uma carcaça, um marketing marketing místico, na verdade. Marketing místico. E às vezes você pega, por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil, um grupinho espiritual num bairro tal, sei lá, um grupo de umbanda, um grupo espírita, um grupo ocultista, um grupo de cristãos rezando, não interessa a linha, aquele grupinho pequenininho. A aura daquele ambiente maravilhosa, porque eles estão rezando para a humanidade, estão fazendo bem, uma aura enorme, maior do que esses caras com marketing meditando no alto da montanha em algum lugar. Porque o eterno não vê cara, carcaça, doutrina ou forma, e sim a essência. Então, por isso Jesus falava, onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei. Cara, é muito mais simples, né? Não precisa de nada, Agora, né? olha só, a gente fala, acho que é melhor o Brunão ir meditar com aquele guru do Himalaia, porque o Brunão tá complicado, cara. Brunão, vai meditar com aquele mestre do Himalaia antes que a transição aconteça. Veja, esse discurso, ele é totalmente fora do que a ideia de transição passa, de que é progresso, melhoria, tudo tá vivo, o aluno tem que avançar, tem que passar, sabe? Tá fora do jeito que muitas pessoas estão falando. E tem gente ótima falando nessas coisas, mas tem muitas outras, e a internet tá lotada, parece que não tem ser humano normal falando dessas áreas. E outra... Alguém fala assim, entendi, Brunão, medita 3 horas por dia. Como 3 horas? Olha a massa da população. Pega 2 horas no ônibus para ir, 2 para voltar, trabalha 8 horas, não tem força nem para rezar. Ainda tem que cuidar da E ainda família, tem que cuidar da sua transição planetária. Quer dizer, aí escuta um discurso desse e fala, porra, eu tô ralando pra caramba, não tem tempo para mais nada. Vem um cara ali e fala que eu vou ser degradado para outro lugar só porque eu sou honesto, trabalho e pego 2 horas e não tem tempo para meditar? Outra. Vira igual um padre falando, agora você reza 20 Ave Marias. Exato. E outra coisa, você pega, sei lá, alguém meditando dentro de uma caverna sozinho. Então, o estereótipo antigo, no Oriente, ele olha para a cidade lá embaixo e fala, estou eu na minha meditação, lá embaixo a humanidade perdida no ego, em Maia. Veja, ele não é um meditador, ele é um julgador da humanidade. Sim. Desencarna, reencarna ele no meio da humanidade sem acesso à parte espiritual para ele viver. Aí o que acontece? Esse cara meditando acha que é avançado e não contribui. E eu estou pegando um meditador egoísta, porque um grande mestre, ele abraça o mundo com a meditação. Tá na concha do ego, preso e acha que está elevado. Você pega um agricultor, cavando a terra e ajudando a plantação a crescer e gerando alimento para milhares de pessoas. Eu vou chegar e falar para o Brunão, vai meditar com aquele cara ali que está trancado na caixinha do ego dele se achando superior. Ou você vai ali olhar o agricultor trabalhando, ajudando milhares de pessoas a se alimentar. Veja realmente quem é produtivo para a humanidade. Então, esse estereótipo, ele acontece nessas áreas. Então, eu não preciso vir aqui com um medalhão, um turbante, uma roupa exótica, porque o que faz o que eu sou é o que eu sou, não é o que eu visto. É o caráter. Uma imagem. É a essência. É o caráter. E outra, eu posso estar de calça jeans, chinelo, posso em outra vida ter usado um turbante na Índia, mas aqui eu não vou sair na Paulista de turbante, cara. Eu tô no Brasil, encaixado aqui. Então é importante pegar tudo isso e trazer de uma forma mais humana, mais geral. A maioria das pessoas, quando olha pessoas falando isso, esse aí é exótico, viaja na maionese astral. Olha que estranho. Sabe, nós estamos numa bolha dentro desse estudo e não estamos considerando a humanidade como um todo. Eu entendi seu ponto e muito legal que você está compartilhando. Muito. Mas eu concordo que a gente tem que melhorar a nossa comunicação das pessoas que estão nesse nicho, tem que melhorar o jeito de passar a mensagem. Mas, tirando raras exceções, a intenção é boa. A intenção é boa, mas olha só. Mas só para terminar, se você for olhar do outro lado, existe o lado da Matrix. O lado que eles querem, que a maior parte, a massa, está ali assistindo Big Brother Brasil. Isso. Está assistindo o futebol, está assistindo fofoca. Carnaval. E coisas que não tem nada a ver com o que a gente gosta. Aí sim é uma outra história. Só que tem um detalhe. O meu pensamento
de que eu sou resgatável e o outro não é, isso é Matrix. Sim. Porque não deixa de ser ilusão mística. A Matrix não é só você estar preso na matéria, tá preso no ego. E muita gente na área mística ficou presa no egão. A história mostra muitos exemplos. Veja, o fato de estudar um tema espiritual elevado não significa que nós sejamos elevados. Significa que ao estudar algo elevado, você está tentando melhorar. Mas você não melhorou ainda. É essa a média da humanidade, incluindo a gente. Então, que legal que eu não estou assistindo Big Brother e não estou ali preso discutindo político, isso com aquilo. Mas que legal que eu estou estudando e nesse estudo me dá consciência, inclusive para entender o jogo como é. Isso. Esse é o nosso propósito aqui. Consciência. Exato. Porque se eu entro nesse jogo e fico... O propósito do canal. Olha só, o link. eu estou aqui mexendo com esse tema, eles estão perdidos assistindo o Big Brother, vão tudo se ferrar na transição. Isso é Matrix, esse pensamento. O meu tema é mais importante do que o cara então, que tá... é por onde eu olho, sempre é por aí. O nosso propósito é mais no sentido de falar, pô, quem tá lá vendo, discutindo religião, futebol, Big Brother, a pessoa tá num sofrimento individual e não interno, sabe disso, sim. Que ela pode expandir a mente dela, aumentar o HD dela e chegar num nível maior de compaixão, de amor interno, de paz. Agora, por exemplo, se olha alguém que tá ali assistindo Big Brother, tá? E aí ela olha para você que está estudando um tema espiritual e não está assistindo Big Brother, está estudando, fazendo algo. Ela olha você com um pensamento estranho, fala, ele está mexendo com essas coisas estranhas, dentro da ilusão dela, tá? Então você tem, de um ponto, ela avaliando o teu ponto que é diferente. Só que se você olha e fala, eu estou aqui e ela está inferior lá, você está no outro ponto, mas que é semelhante ao dela com o outro lado. Ainda é Matrix. O lance é, estou aqui estudando e eu não sou superior ao cara que está vendo Big Brother. Não é superior, mas, por exemplo, eu já fui um cara que ficava uma semana sem falar com ninguém porque o meu time perdeu. E aquilo me deixava totalmente mal. E hoje, depois de tanto e tanto trabalho, hoje, se o São Paulo perder, tá tudo certo, então, que legal, não muda nada. Mas se um amigo teu chegar e falar assim, pô, eu tô triste porque o São Paulo perdeu, você vai falar assim, você vai ser degradado na transição? Não, lógico que não. É isso que eu tô falando. E outra, ainda bem que eu não sou mais igual a ele. Há um toque de ego sempre no fundo que nós precisamos combater. Então o lance é que alegria poder abrir a consciência, poder mexer com esses temas. E, cara, é a coisa que eu mais amo. É isso. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo o tempo, a natureza das pessoas e o tempo de cada um. E eu entendo transições, mas eu não entendo eu preso nisto em relação ao outro. Porque eu vou sair daqui e vou conversar com o cara que perdeu o jogo ontem e ele não quer falar de extraterrestre. E eu entendo isso. Sim. E eu não sou melhor do que ele porque estou mexendo em outro tema. Você tem que entender o jogo. Porque se você não entende ele, isso também é Matrix. Exato, exatamente esse ponto, Rosa. Se você tá nessa questão de se comparar, sou espiritualista, sou melhor do que o cara que está assistindo o BBB, isso também faz parte Isto da também Matrix. é Matrix, Esse isso que eu tô ponto. falando. É o ego. Então, e o ego faz parte da Matrix. Então, Sim, cuidado. mas você pode ter o sentimento de querer ajudar as pessoas, e não por ego de, eu sou não, superior. aí é diferente, aí é consciência. Sim. O que eu tô dizendo é que muita gente confunde isso e cai nessa armadilha, Isso. achando que tá melhor que o outro, e se tiver um degredo, ela vai. E ela fala, como que eu vou se eu sou diferente? Ela não é diferente. Não ela é, vai ao exato. banheiro e ela tem pensamento negativo igual todo mundo, mas ela tem uma luz dentro para lutar. Sim. E isso já é uma grande vantagem. Tá? Agora, a gente tem que olhar isso de conjunto. Senão, um grande mestre não desceria para ajudar a gente. Ele falaria, não sai do meu plano, olha lá, eles são tão bobinhos, presos na ilusão, nenhum deles desceria para ajudar a gente, do mesmo jeito que, da mesma forma, eu olho o cara que está vendo o Big Brother, ali eu não vou. Então, tem que ter uma compreensão melhor. Então você não acha que o problema da humanidade, dado que somos homens e a gente erra, o nosso erro é alimentado pelo nosso ego? É sempre o ego da gente, em tudo. De nós Porque ser de luz desse, um Jesus, um Buda, um Krishna, provavelmente ele está tão elevado do ponto de vista de luz, né? De consciência, que ele não tem ego. O ego dele transformou. ele menos. Deixa eu dar um exemplo. Faz sentido isso? Faz sentido. Por exemplo, existe uma expressão em sânscrito chamada Dharma. A tua missão, teu dever, o que você veio fazer nessa vida. O médico, a tarefa dele é curar, o professor é ensinar, e daí vai. Então, imagina
uma pessoa que entra na parte espiritual, em qualquer área, e fala assim, eu agora vou ajudar os outros, eu quero melhorar, eu quero sair da Matrix. Aí ela ajuda um, ajuda a outro e fica assim, queimei karma de outra vida ajudando. Ela não ajudou por amor, ela ajudou para saldar a dívida. Isso é o ego dela jogando, querendo algo. Ajudei, o paraíso me espera. Por exemplo, muitos religiosos caíram. Quer dizer, o médico foi lá no plantão, ralou, curou, ajudou, ele não vai ganhar nada porque ele fez isso. Isso é a tarefa dele enquanto médico e ele está feliz de ser médico por isso. Não há um ganho, uma espera de ganho. Na parte espiritual, muita gente trabalha com a ideia de ganho. Se eu ajudo aqui, provavelmente o universo vai me atrair para um lugar melhor, eu dissolvo dívidas de vida passada. Não era para a gente ajudar só por amor, sem esperar nada. Em troca, que é o que Jesus falava. Exatamente. Aí o ego da gente faz jogo até com a parte boa que a gente faz. E isso é Matrix. E isso é Matrix. Perfeitamente. Muito bom. Cara, e tudo isso que a gente está conversando também é Matrix. Tudo. Porque nós ainda não chegamos nesse nível. Né? Exato. Agora pega um cara, Krishna, Buda, esses caras não tem Matrix dentro deles. Então... Mas a gente é melhor que o cara que tá vendo BBB. Tô brincando, brincadeiras à parte, né? É porque o Buda, ele era o cara que tava, a história dele, ele era um príncipe. E ele abdicou de tudo. Abdicou de tudo, é o Siddhartha Gautama. Mas não pra doutrinar outros, pra ele achar internamente dele uma paz que ele não tinha. O Buda foi um dos homens mais pacíficos desse planeta, cara. Viveu 80 anos e muito do que o Buda ensinou, as doutrinas budistas que surgiram depois... Muitas delas nem seguem exatamente o que o Buda falou. Porque o Buda não era a favor de adoração e que algumas linhas, como tem em todas as áreas. O Buda era totalmente libertário, cara. Muitas linhas budistas hoje não fazem o que Buda ensinava. Como linhas cristãs não fazem o que Jesus ensinava muitas vezes também. Né? Pessoas trabalhando na religião às vezes confundem tudo em todas as áreas, orientais ou ocidentais. O Buda, cara, eu tenho admiração por esse cara. Pelo poder de transformação que ele fez nele mesmo, e é um cara que dá um exemplo, tipo, estava dentro de um contexto, quebrei e transformei, se eu fiz, você faz. Por isso que um dos conceitos era, você também é Buda, só precisa despertar. Então, e outros grandes, igual, por exemplo, o Gandhi. O Gandhi também. Que não chegou no nível de Buda, mas... Eu vou usar uma referência do budismo. Tem aqui alguém que alcançou o estado de Budi, que é a iluminação em sânscrito. Sim. Quem alcança o Budi se torna um Buda, que não é um nome, é um título que você dá para quem alcançou o Budi. Siddhartha Gautama alcançou o Budi, passaram a chamá-lo de Buda. E ele era indiano, biotipo moreno, alto, magro, vegetariano, peregrinou pela Índia e pelo Nepal muitos anos. Então, o Buda não era japonês nem chinês, ele era indiano. Isso também é outra coisa... que o pessoal pega, outras linhas budistas vão trazendo o Buda com uma volta. Lá na Tailândia é tudo corinho puxado. Então, porque outras pessoas podem ter alcançado o Buda, mas o clássico era indiano, ele não era hindu, porque quem nasce na Índia é indiano, podendo seguir o hinduísmo, ele não seguia o hinduísmo. Quando ele alcança esse estado, ele começa a peregrinar pela Índia, falando dessa nova condição e dizendo que se ele tinha conseguido, todos poderiam conseguir. Então, você chegou no Budi, você entraria no nirvana, a dissolução do ego numa condição elevada. Ao longo da história, isso surgiu na Índia, mas onde ganhou mais fama? No budismo tibetano, porque muitos monges subiram a cadeia do Himalaia e foram para o Tibete, mas surge na Índia, com os idiomas da Índia, o Pali, Namo, Sânscrito, mas ganhou fama no Tibete esse conceito que eu vou falar. Determinada pessoa, homem ou mulher, está prestes a alcançar o Budi, igual o Siddhartha Gautama, ou já está alcançando. E em lugar de entrar no Budi, se retém perto da humanidade para continuar ajudando. Ele é um pré-Buda, um médico residente. Ele já atende, mas ele não é o Buda, ele é o residente. Está ali. Ele poderia virar o médico, mas ele permanece ali para dar plantão. É chamado Bodhisattva. Significando, o Buda aqui, a humanidade aqui, e aqui, abaixo do Buda e acima da gente, os Bodhisattvas. Então, na linha cristã, católica, Jesus, a humanidade, Francisco de Assis. Não é Jesus, mas é bem acima. Então, você tem alguém que, Então, Gandhi era um desses que não é aquele, não é Krishna, mas ele é alguém num nível que já está
numa consciência pacífica mais esclarecida. E tem vários outros, em várias culturas, assim também. Aí alguém vai falar o santo de um, o santo da outra linha, o santo... Todas as doutrinas têm esses seres que não são os grandes, mas são acima de nós e que ajudam. Então, mas você acha que a gente tem que tentar modelar esses bodhisattvas ou os franciscos de Assis? Modelar como? Você acha que o ser humano tradicional, a humanidade que está lá, aqui, nossa, a massa, nós temos que ter na nossa mente como um lugar para a gente atingir, tentar ser igual a eles algum dia na nossa vida? Não, exatamente igual não, mas usar eles como inspiração para a gente melhorar. Que aí é uma referência sadia. Você pode ter um avô que te criou você desde pequeno, você tem uma admiração por ele muito grande. Ele não é um avatar, não é um Buda, mas é uma pessoa excelente. Você preza esse seu avô. Você fala, eu não tenho que ser igual ao meu avô, eu não sou igual. Mas o exemplo dele me inspira a fazer meu melhor exemplo. Nesse sentido, Francisco de Assis, Gandhi, tem tanta gente em tantas culturas, Yogananda, Ramakrishna, sabe? Martin Luther King. Madre Teresa. Madre Teresa, vários em várias culturas que inspiram. Você não tem que ser igual, mas inspira você a fazer o teu melhor do teu jeito. Então, porque daí juntando com aquela conversa que a gente estava antes... Por que a maior parte das pessoas, vamos supor, chegou os alienígenas, fizeram contato em massa, teve uma nave gigantesca que parou aqui em cima de São Paulo. E eu queria que fosse hoje. Exato, eu também. Pra galera não enlouquecer, elas têm que ter contato com esse tipo. Se isso acontecer, você não vai ficar doido da cabeça. Você vai falar, caramba, eles chegaram, a gente vai ficar feliz também. Mas o cara que tá ali focado nas coisas mundanas da vida... Vai tomar um sustão. Ele vai ficar doido, vai virar um apocalipse. Isso. Então, por isso que tem que ter referências. Elas acabam acostumando a gente para depois ter referências... maiores. O único problema é ficar apegado na referência e não continuar evoluindo. Então, você pode usar o exemplo do teu avô. Ele é referência da minha vida, mas eu faço a minha vida. Mas ele me inspira. Muito bom. Inclusive, esse ano vai ter novamente um novo filme, assim como você vivenciou lá na década de 70, todos aqueles clássicos, vai ter o Disclosure Day, né? O Dia D, que é mais uma maneira de tentar incorporar... Cara, filmes, referências ajudam a humanidade a se abrir. Tudo isso é técnica de abertura que é evolutiva, né? Com uma boa comunicação. Com a boa comunicação. Porque, cara, do jeito que é, Jesus hoje, se viesse, ia ser cancelado na internet. Pra você ter uma ideia como é. Não, um monte de gente vai falar que ele não é. Exatamente. Concorda? Então... Que ele é um loucão ali. Então... para vir não basta ter, você tem que ter estratégia, comunicação para chegar no ponto, não do que você é, mas como chegar no outro do jeito que o outro é. E abrir lentamente para o outro a se abrir também. Nossa, genial. Esses grandes mestres devem ter uma didática que a gente não tem de chegar e falar, vou descer naquele inferno ali e vamos mudar tudo. Mas eu sei que vai ser lento, mas eu sei que a minha presença vai servir de referência. E muitos deles, com o tempo, vão se abrir. Senão, eles nem desceriam. Por isso que Jesus falava em parábolas, certo? E não em transição planetária. Olha, você comentou um negócio fantástico. Jesus usava parábola. Eu vi pesquisadores intelectuais dizerem que Jesus era imaturo porque usava parábola. Cara, esses pesquisadores não entenderam nada. O conhecimento intelectual, ele é datado. O que hoje você tem de conhecimento, daqui a um ano, outro conhecimento suplantou. Então, o conhecimento, em boa parte, ele está preso à linha do tempo dele. Porque 100 anos depois vai ter um conhecimento maior que eclipsa aquele. Então, o conhecimento, com o tempo, ele vai sendo... Só que se você pegar uma parábola, ela foi falada 1000 anos atrás, o valor dentro do bojo da palavra ainda é o mesmo, o tempo não comeu, mas o conhecimento vai ser comido por um conhecimento maior 100 anos depois. Nossa. A parábola é perene, não tem tempo. Conte ela 1 milhão de anos depois, a lição dela continua a mesma dentro do revestimento da parábola. Ela é blindada. É blindada ao tempo. Ao tempo. Então, grandes mestres usavam parábola do mesmo jeito que você usa parábola, às vezes, com uma criança. Porque se você jogar o conhecimento direto, didaticamente, às vezes não é o melhor. Então, a parábola, ela vence o tempo. E o conhecimento, ele é vencido pelo tempo, porque vem outro conhecimento na frente. A parábola, ela permanece. Por isso, Jesus usava a parábola. A inteligência didática. Até porque muitos dizem que boa parte das coisas que ele falava, né? Tem a ver com a física quântica. Só que
a física quântica para a galera da época e é um conhecimento. Ele ia ser superado para a física quântica de hoje, que está muito mais avançada. Eu sou admirador dos ensinamentos desses grandes caras, cara, porque eu não fico preocupado se o ensinamento é de Buda, de Jesus ou Krishna. Ensinamento é ensinamento. Se ele é bom, ele me melhora. Então, se eu vou crescendo e melhorando, minha melhoria comprova que aquilo é real. Agora, eu estou pegando isso, o meu jeito, pegando de forma livre e tentando pegar um ensinamento fora da personalidade, porque se eu presto atenção na personalidade, ela é uma referência, mas às vezes eu esqueço o ensinamento encantado com a personalidade. Aí vira idolatria. Vira idolatria. Aí, não é isso que eu acho que Jesus ou Buda gostariam. Talvez ele gostasse. Só faz o que eu ensinei, o resto vai levando, moleque, que você vai encontrar você mesmo, vai ser legal pra caramba. Eu duvido que caras igual Jesus ou Buda tivessem pedindo adoração cega pra eles. Isso não seria um ensinamento claro. Com certeza não, porque seria ego, né? Exato. Esses caras vêm e deixam o ensinamento. A gente, em vez de seguir o ensinamento, fica preso na imagem deles. Exatamente. E sabe qual é o outro problema, Wagner? A gente... existe Jesus e existe Francisco de Assis, certo? Que é como se fosse um santo, um que santo. É equivalente a um bodhisattva. Bodhisattva. E outra coisa, se tiver um religioso dessas duas áreas, eu vou odiar de fazer essa comparação, porque o teu é sempre melhor do que o do outro, né? Exatamente. Nesse caso, a grama do vizinho não é verde, né? Certo? E o problema das pessoas que pegam o ego e acham é que elas se espelham em querer ser um Francisco de Assis daqui, entendeu? Como se tivesse uma outra camada. Uma outra camada. Abaixo. E outra, Francisco de Assis, quando estava avançando, ele nem sempre foi Francisco de Assis. Sim. Era pessoa como nós. Ele era o Francisco. Ele não fala, eu era Francisco, ele falou, não quero ser o santo. Não, eu quero ser eu mesmo melhorado, seguindo o ensinamento de Jesus. Nossa, então, não fica colocando como alvo Francisco de Assis, enquanto Francisco de Assis, que não é você. Aprende o que ele ensinava e faz você melhorar. Veja, Francisco virou São Francisco. Eu, Wagner, quero ser melhor amanhã. Então, não fica tentando ser o que o outro era. Aproveita o que o outro é, mas sem ficar preso. Aquele ensinamento do Francisco não me torna um Francisco, me torna um Wagner melhorado. Boa. Exato. E daí, Wagner, para juntar os pontos, da mesma forma que alguém pode se espelhar em Jesus, se espelhar em São Francisco, a gente também pode se espelhar num avô. Exato. Então, queira ser uma pessoa que no futuro as pessoas vão se espelhar em você mesmo. E faz certo? O teu melhor. Sim. E não fica pensando, tomara que daqui a 100 anos eles pensem em mim como alguém legal. O legal é, melhoro pela própria melhoria, pelo meu grau de consciência, vai melhorando, não pense em nada pra frente, é o aqui e agora. Que hoje alguma coisa boa aconteça dentro de mim, que eu transborde isso. Não sou um anjo, um missionário santo, mas eu posso eu mesmo me melhorar. Meu alvo é esse, cada dia eu aproveito a chance mais um dia para melhorar. É isso. E quem que foi o teu mestre que te ensinou as coisas de projeção astral e essas experiências fora do corpo? Comecei a ter essa saída do corpo com 15 anos sozinho, não tinha mestre nenhum. Não teve? Não teve? Você não aprendeu com alguém? Não, eu tive experiência durante anos, eu bem jovem, fui encontrar respostas na literatura espiritual, na área espírita, teosofia, ocultismo, que já falava da viagem astral. E eu sempre li de tudo, a minha mente sempre foi mais aberta. Então, dos 15 aos 19, eu até procurava alguém para conversar, não tinha ninguém, era a década de 70, ninguém queria falar daquilo. E aí, em 1981, conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier há muitos anos, estava fazendo agora solo o trabalho dele com as saídas do corpo. Ele tinha lançado um livro chamado Projeções da Consciência e tinha uma caixa postal. Eu mandei uma carta para ele dizendo que eu tinha saídas do corpo também. Ele falou, estou montando um grupo aqui de estudo disso, vem participar. Caixa postal? Era caixa postal na época. E outra, Brunão, você não sabe, mas o telefone ainda era de discar, viu? O Brunão é o mais velho daqui. Eu conheci o Valdo Vieira, que era 30 anos mais velho que eu, e já tinha uma boa experiência ali. E durante anos eu estudei com o Valdo Vieira a experiência que ele tinha. Ele estava formatando o que seria chamado projeciologia de novo. E durante anos eu estudei com o Valdo, só que eu tinha a minha maneira de ver. Eu aprendia com ele, mas a minha pegada era espiritualista, sempre foi. Então, eu não tive mestre, que isso começou sozinho, mas eu tive pessoas com as quais eu aprendi, falo claramente isso hoje. Era uma outra época, aprendi bastante, mas sempre com o meu jeito. Por exemplo, se o Valdo falasse algo, eu não concordava, eu não seguia, não. E seguia do meu jeito, e o meu jeito estava certo para mim.
Então, assim... Você dava o seu toque. eu tive sorte de conhecer muitos médiuns do Rio de Janeiro, a Dona Ivone Pereira, que era médium. Com todo mundo eu aprendia algo, mas eu botava a minha pegada, não ficava seguindo o jeito. Então, eu não tive mestre, eu tive bons professores, cada um na sua área, que eu tive a sabedoria de aprender o melhor deles, na melhor época deles, e somar com a minha pegada, que sempre foi minha. Eu nunca gostei de seguir ninguém, cara, mas não é por revolta, ou não... Simplesmente cada um tem que ter o seu jeito. Você pode aprender o que for com alguém, faz do teu jeito, não repete a pessoa, não imita, não fique... Alguém veste branco, só vestir branco. Tá? Esse tipo de coisa, não, eu gosto de azul, não quero branco. E você nunca sentiu que algum deles tentou meio que doutrinar? Não, mas o ser humano... Porque quando você vai ensinar alguém, às vezes esbarra na doutrinação. O ser humano acaba fazendo isso mesmo sem perceber, todo mundo. Exato. Acaba caindo na doutrinação. Isso é claro. E outra, você estuda com alguém, seja lá quem for, esse alguém quer que você siga o padrão que ele está jogando. Se você segue outro, você está desviado daqui, desviado dali, pelo menos da visão da pessoa. Só que você está feliz do teu jeito e você sabe o que você vai fazer cá embaixo. A tua programação não está atrelada do outro, está atrelada tua, com os mentores que te orientam. Então, eu tive ótimos professores. E quando alguns deles tentavam doutrinar, eu simplesmente nem escutava. Só pegava a parte boa e seguia a minha. Mas eu aproveitava o que eles tinham de bom. Não o personalismo de cada um. Que é o que eu aconselho para meus alunos hoje. Não me segue, meu jeito é o meu, o seu é o seu. Se eu estiver passando algo que seja legal, pega. Mas do teu jeito... Faz a tua jornada, se puder passar algo bom, pega, mas não pega meu defeito, não pega nada. Fica com os teus, não pega os meus. E pega o conhecimento que você achar que eu puder estar passando de bom e caminha livre. Cara, eu detesto esse tipo de coisa, ficar... Eu sempre falo para meus alunos, outra, eu não quero ser no meu pé, eu quero que você se liberte de mim e vá para frente. Agora, se eu puder te passar um conhecimento que eu pude adquirir, talvez ajude na tua jornada, somando com a tua jornada do teu jeito, não do meu. Eu sempre fui assim. Muito bom. Achei legal a parte que você falou, continue com os seus defeitos. Porque às vezes as pessoas querem ser perfeitas, né? Ficam nessa noia de... É assim, a gente é uma mistura de qualidade e defeito. Luz e sombra. E cada dia melhora uma qualidade, diminui um defeito. Não nego o defeito, mas preste atenção na qualidade. Ela lentamente aumentando, ela vai diminuindo o defeito. Daqui a pouquinho a média está melhor. Então, eu não espero virar santo, nem mestre de nada. Eu espero virar eu mesmo melhorado dia a dia. Até porque... Até porque é só o que eu posso fazer. O que eu aguento fazer não é virar um Francisco de Assis ou um mestre, é virar eu mesmo melhorado. Isso já é difícil pra caramba. Então, qual é a minha meta? Eu mesmo melhorando a mim mesmo. É isso. E até porque você só sabe o que é a qualidade tendo o oposto, que é o defeito, né? O famoso yin e yang. Negar a sombra já é a sombra te dominando. É o mundo dual. Então o legal é, integra, torne-se um só. Luzes e sombras num ser só, procurando se equilibrar. O que seria integrar a sombra? Eu sempre... Equilíbrio. Integrar a sombra não é deixar a sombra te arrastar pro abismo. Mas não é que a tua luz vai espancar a sombra. Simplesmente a luz integra a sombra por equilíbrio e aceitação. Eu estou tentando algo da luz, mas eu sei que tem uma parte de mim sombria. Eu compreendo a ela, eu não nego a ela. Não permito que ela me puxe para baixo, mas eu não estou aqui para destruir ela. Eu estou aqui para integrar e ser eu mesmo. Nossa. Isso é muito difícil para nós todos. Cara, que aula, hein? Que aula. Cara, esse é aquele episódio que a gente sempre fala, né? Cara, que delícia. A galera de casa deve estar amando também. também. Se o pessoal puder estar pegando algo bom desse papo, eu ficaria muito contente e pegando e levando do seu jeito. Tipo assim, assistir um conteúdo sadio. Isso, é só isso que a gente almeja. E você tem o seu livro aqui, né? Se você quiser falar pro pessoal. 16º livro, cara. Chama-se Na Luz dos Xamãs. Eu lancei em novembro passado. Já vai sair a 2ª edição. O livro eu fiz em autoria com Samuel Souza de Paula, que é um ótimo pesquisador de xamanismo aqui de São Paulo. Ele fez os capítulos com o histórico do xamanismo, ele é muito bom. E eu entrei com a parte espiritualista dos xamãs, sem estar preso ao xamanismo, numa visão aberta. Vários dos textos falam de animais, sobrevivência dos animais. O livro é lindo, está tendo uma aceitação muito boa. Veja, eu não sou xamã, xamã é o Samuel. Sim. Ele me convidou e fala, dá uma visão de fora espiritualista na sabedoria indígena. Foi o que eu fiz pelo lado espiritual. Tem vários relatos de experiências minhas, fora do corpo, aprendendo com xamãs, depois voltando e transcrevendo. Brunão, tem vários toques sobre animais muito legais aqui. Um deles
chama-se, acho que é Filhos de Manitou. Manitou é como se falava do grande espírito na América do Norte entre a tribo Algonquina. E aí o texto fala assim, quem cuida de um bichinho, o bichinho é filho de Manitou. Então quem cuida do bichinho está com a proteção de Manitou para cuidar do seu filhinho, que é o seu bichinho. Conclusão, quem cuida bem dos filhos de Manitou, que são os bichinhos, também é filho de Manitou. É uma das mensagens que... E eu sou apaixonado por cachorro. Sim. Cara, eu ajudo vários abrigos de cães há muitos anos. Né? É o Rama. Ajudo vários abrigos aqui. Meus alunos, ontem mesmo fizemos uma arrecadação grande para um abrigo de Suzano. Tá lá, o meu, um Yorkshire de 17 anos, está me esperando atrás da porta quando eu voltar. E quando eu vejo uma agressão com o animal, eu fico possesso. Mas eu entendo que o ser humano faz isso com o ser humano, ele faz com o pet. Mas eu lido com isso de outra forma, tá? Aquele que faz isso com um animal, é claro que todo mundo tem que ficar indignado. Mas qual é a tua média de reação? Você quer que o criminoso que fez isso também morra? Isso já passou do limite, porque eu, enquanto estudante, eu não quero isso. Eu gostaria que o agressor fosse educado para não fazer isso. De novo. Não que ele fosse destruído, porque aí eu estou igual à destruição que ele fez com o animal. Nossa. Então as pessoas ficam muito pilhadas e alguém fala, como que você fala isso? Como alguém que ajuda vários abrigos. Porque muita gente critica quando há isso, mas não tira o rabo do sofá para ajudar abrigo nenhum. Só sabe falar. Então eu estou falando como alguém que ajuda há anos vários abrigos. Lá na Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho um programa, vários apresentadores ajudam a ONG Canto da Terra, e eu direcionei o meu direito autoral de um dos meus livros para lá. Caramba, então eu posso falar. Canto da Terra. Eu fico danado quando eu vejo alguém agredindo um cachorro, por exemplo, um gato, tá? Mas eu entendo a ignorância humana e eu não vou cair na mesma coisa desejando mal para ela. Tá? Eu desejo que a justiça possa equilibrar, ensinar, que haja consequência, mas não destruição. A gente está estudando a parte espiritual, não é para ficar ignorante igual o agressor ignorante do animal. Nossa, senão não adianta. Sim. Galera, para quem chegou aqui até o final, o recadinho que a gente sempre dá, né? Tem a palavra-chave. Se vocês expandiram sua consciência, escrevam nos comentários expansão da consciência, porque, foi o que a gente expandiu aqui. Acho que foi uma das lives que a gente mais expandiu em todas. Né? Foi sim, mas eu também posso falar uma palavra, né? Pode. Cara, a minha palavra é essência é a senha. A senha que... Essência. A senha que o cara te pediu lá e você não sabia era essência. E que legal que vocês estão trazendo muita gente legal aqui, vocês estão fazendo a pegada certa, vocês estão trazendo gente de áreas variadas, não está ficando nichado num só jeito, porque o legal é a visão rica e a visão de conjunto. Aí procura qualidade, seja a pessoa que fala você, se melhorar quem está assistindo, a tarefa do podcast está feita, cara. Então, é importante, né, trazer em aberto, como vocês estão fazendo, muita gente, com uma pegada de expansão da consciência. Isso. E de forma livre, humana, né? Porque vocês não estão em nome de doutrina nenhuma fazendo isso. Perfeito. Vocês estão fazendo o papel de vocês, seres humanos criativos, tentando jogar um conteúdo legal. Isso melhora vocês, já é uma melhoria. Demais, imagina quanto que a gente não cresceu, eu, Maurício. E eu melhoro Bruno. Também vindo aqui e podendo passar. Total. E que se alguém que está assistindo melhorar, aí... A gente sempre fala aqui, Wagner, aqui beba da fonte que você quiser. Todo episódio aqui tem uma fonte diferente. Muitas se complementam, outras nem tanto, mas são fontes diferentes. Então, se a pessoa conseguir beber dessa fonte e não incomodar o outro, tá ótimo. A gente tá ajudando na jornada do mais pra frente, aí vocês me chamando de novo, eu venho, a gente... Com certeza. Você sabe que assunto não falta, né? Não falta. Aí, cara, a gente vai bater nesse papo aí, eu sempre venho com boa vontade para tentar passar algo legal e de forma humana. Show de bola. Então inscrevam-se no canal, conheçam aí. Dê um like. Dê um like, conheçam aí o trabalho magnífico que o Wagner faz no canal dele, na rádio, nos podcasts, um monte de coisa, cara. Muita coisa. E adquiram o livro. Na Luz dos Xamãs, editora Alfabeto. Exatamente. Muito bom, galera. Muito obrigado pela presença. Gostou de estar aqui com a gente? Então, gostei. Terceira vez que eu venho. Terceira vez. Terceira, então. Vez. É sempre muito legal estar aqui batendo
papo com vocês, né? Ali na companhia do Brunão, que vai ser degradado, é claro. Porque ele assiste Brunão foi BBB. bem Porque ele assiste BBB, e na aura dele tem lá BBB assim gravado, então já tem um planeta mais grosso esperando por ele. Mas ele gosta muito dos cachorros, viu? Então isso vai dar uma média. Então nem para um atrasado, nem para um melhorado, um mais ou menos. Passa de ano. Você gosta mais do cachorro do que BBB, né, Bruno? Então, muito bom. Deixa um tchauzinho aqui pra galera, Wagner. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.